É para falar um pouco mais alto, mas o dela Ah, tá que super bom! baixo. Enfim, a hipocrisia. Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura E o quê? Sem frescura. resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura Sem Frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu. Hoje iremos conversar a respeito de livros que são reflexivos, aqueles que ao final ou até mesmo durante a leitura nos trazem alguns questionamentos e sentimentos mais profundos, ou seja, aquela super crise existencial literária. Então eu resolvi adotar o nome desse episódio como Livros de Autoterapia. Como sempre, estamos em quarteto a postos para divagar sobre essa temática e também sobre a vida, não é, meninas? É sim, estou bem feliz com esse episódio, mais uma vez, um ótimo tema que a Mai escolheu. E eu sou a Luíse, eu moro em Florianópolis. Para quem quiser saber mais sobre mim, pode me encontrar no @amaraliterária. Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, faço parte do Realidade Literal e bora lá para mais um episódio de terapia, por que não? Oi, gente, eu sou a Thaís, eu, junto com a Camila, também faço parte do @Realidade Literal. E esse assunto escolhido pela Mai é um assunto que eu gosto muito, é um tipo de leitura que eu gosto muito, então estou bem empolgada também com esse tema de hoje. Bora lá! Que legal, que bom que vocês gostaram. Eu sou a Mai e eu que vou conduzir o programa então de hoje. E a gente vai começar aí falando aquela pesquisinha básica, né, bem rapidinho no começo, para ambientar o que é que a gente resolveu conversar hoje, né? O que tem a ver esses livros reflexivos, como é que eles adentram, né, ao nosso mundo literário. Então, na psicologia, crise existencial é um momento no qual o ser humano questiona os próprios fundamentos de sua vida, se essa vida possui algum sentido, propósito ou valor. Essa questão sobre o sentido e propósito da existência é o tema da escola filosófica do existencialismo. Então, as crises existenciais são períodos de instabilidade emocional que podem ocorrer em qualquer momento da vida. Elas se caracterizam principalmente por conflitos internos carregados de dúvidas, melancolia e solidão. Parece meio down, né? Mas quando a gente lê, a gente de vez em quando tem esses sentimentos aí, uma certa empatia com alguns personagens e situações, então acaba criando, de repente, né, um sentimento nesse sentido. Embora a crise existencial seja uma fase de muitas tristezas e incertezas, ela pode também promover um grande salto para um autoconhecimento, resultando em uma vida muito mais equilibrada por meio do crescimento pessoal. Então é aí que eu quero chegar, né? Porque a partir do momento que a gente faz reflexões, a gente se conhece um pouco mais e causa esse crescimento pessoal. O autoconhecimento nada mais é do que uma investigação sobre si próprio. Também pode ser um projeto ético, quando o que se busca é a realização de algo que leve o sujeito a ser mestre de si e, consequentemente, um ser humano melhor. Em outras palavras, é a nossa capacidade de olhar para dentro e saber exatamente quais são as virtudes, os defeitos, as forças e as fraquezas. Isso acontece não com quem julga, mas como quem aceita e faz o possível para se tornar melhor a cada dia. Significa fazer um mapeamento interno completo e, a partir dele, perceber quais devem ser as nossas ações e aonde elas vão nos levar. Autoconhecimento, ao fim e ao cabo, é compreender cada detalhe que se passa em nós mesmos, sejam pensamentos, emoções e mesmo anseios. Então, resumindo, é uma forma bem simplificada. Sem aprofundarmos muito em nenhuma das correntes teóricas existencialistas, é mais ou menos isso que é tratado nos livros que iremos discutir e indicar hoje. Claro que essas obras tratam de diversos outros assuntos, mas há questões existenciais presentes em todas elas, e é nesse sentido de crise, que nos move a refletir, e de autoconhecimento, que nos torna conhecedores de nós mesmos, aliados ao que algumas leituras nos proporcionam, que eu gostaria de conversar hoje com vocês, meninas. Então, assim, que tipo de construção pessoal aí vocês acreditam que essas leituras reflexivas despertam em vocês? Bem no ponto que você falou, mas toda essa explicação,
a literatura ela tem esse grande poder, né, para fazer a gente se conhecer mais, né, conhecer a partir de histórias de outras pessoas, né, de outros personagens, a gente se identificar com elas, a gente aprender, criar empatia sobre o outro, mas também se conhecer, né? Então eu acho que esse autoconhecimento é uma das coisas mais poderosas da literatura. E é muito curioso isso, né? A gente pensar que com autoconhecimento poder vir a encontrar essa crise, né? Existencial, assim. Mas eu acho que é extremamente importante, né? A gente ter essa questão de se questionar, né? Sobre nossas ações, sobre como a gente leva a vida, né? E além de nós próprios como indivíduos, também como sociedade, né? Como que a gente age em sociedade e como isso influencia na vida dos outros e de nós mesmos. E também outra questão que eu gosto bastante, e eu acho que tem a ver com isso, a questão do tempo também, que eu acho bem interessante pensar sobre o tempo e o tempo de nossas vidas e sobre essa influência que ele tem. Então eu acho que essa reflexão sobre o tempo também é importante e é o que muitas vezes eu entro em crise existencial. É complicado, né? A gente tem esses momentos aí nas leituras e a gente tem. É bom, né? Faz essa reflexão, é muito interessante. Qualquer tipo de leitura que me faça olhar para mim com outros olhos, para meu conhecimento de mundo, que me faça refletir sobre o tempo, né? Que eu estou vivendo, sobre o que eu já vivi, é uma literatura válida. Então, essa coisa da literatura, de ter esse poder de fazer a gente, através de histórias de personagens que não existem, refletir a nossa própria realidade. Então, isso também é bem poderoso, porque a gente está também refletindo através de histórias de pessoas que não existem ou que foram utilizadas para gerar esse tipo de reflexão, a partir do ponto de vista de quem está escrevendo, né? Porque o autor também tem um papel importante nisso, porque ele está escrevendo algo que vai, digamos assim, refletir diretamente a forma como eu enxergo o mundo. Com certeza, né? Ele está tendo uma influência aí sobre a gente. Muita até, às Isso. vezes. Porque por mais que a gente tente fazer aquela divisão, separar o autor da história, não tem como, porque o autor ele vai escrever a partir de uma perspectiva de um conhecimento de mundo que ele tem. Então, a partir desse conhecimento, gerar uma reflexão a partir de um ponto de vista de uma pessoa que está escrevendo a partir do seu conhecimento de mundo, de um outro país, de um outro estado, já é uma coisa assim impressionante, porque não tem nenhum tipo de ponto de conexão entre a gente e esse autor. Mas mesmo assim ele está conseguindo causar, digamos, essa onda de igual aquela teoria da pedra jogada no rio, né? E vai criando ondinhas, essa ondinha chegar até aqui onde eu tô, pequenininha, vivendo aqui, sim, no interiorzinho do estado. É impressionante. É o poder da literatura, né? Sim, cria esse elo, né? A gente acaba visitando lugares e conhecendo situações, relações e tudo mais através do que o autor está escrevendo para a gente. Muito bom. Justamente, acho que uma das coisas que eu mais gosto nesse tipo de literatura, que assim, tá difícil falar esse tipo de literatura, porque eu acho que qualquer tipo de literatura pode trazer reflexões pra gente, qualquer estilo literário. Na verdade, eu já tirei reflexões de IA que eu não tirei de clássicos e vice-versa. Assim, isso é muito relativo, mas a capacidade de criar na gente um sentimento de empatia que alguns livros têm, da gente se colocar no lugar de outras situações que talvez a gente não conseguiria ver se não fosse pelos livros, acho que é uma das coisas que mais me causa reflexão. Alguns dos livros que eu vou trazer aí pra frente como indicações, foi justamente isso que aconteceu. Tem coisas que algumas pessoas passam que a gente não vai passar, e a gente não vai entender aquilo, a gente não vai entender, a gente normalmente não entenderia, mas lendo um livro e se colocando no lugar da personagem que passa por aquele tipo de problema, pode ser um preconceito, uma perda, enfim, a gente consegue ter uma empatia, a gente consegue ter uma imersão e consegue entender o que aquela pessoa sente. Então isso é muito doido, isso é uma das coisas assim que filme não consegue, série não consegue, só o livro consegue fazer a gente entrar
dentro da cabeça da personagem, conseguir ter essa empatia pelo que a personagem tá passando, sabe? Sim, com certeza. E até nessa questão, né, que a Thaís falou, eu acho importante a gente comentar que a gente está trazendo livros reflexivos, que foram reflexivos para nós, mas sem criar um preconceito, alguma coisa por outro tipo de literatura, e também ressaltando, né, que muitas vezes o mesmo livro lido tem interpretações diferentes, né? Às vezes aqui a gente vai trazer nessa lista livros que uma leu e tocou de uma forma e não necessariamente trouxe a mesma reflexão para outra pessoa, assim, né? Então tem muito isso dessa leitura particular e a forma que o livro impacta você. Nessa fala da Thaís também me lembrou de um livro que eu não coloquei aqui, mas eu acho que é um livro bem forte, todo mundo conhece a história dela, da Anne Frank, né? Sim. A gente até não colocou nas indicações, mas a Anne Frank foi uma surpresa também para mim, justamente por isso, porque a gente ouve muito falar o que é, teve isso, teve aquilo, mas a hora que você lê, você consegue simplesmente compreender tudo aquilo, você consegue sentir a guerra, você se sente preso também. É uma boa lembrada aí. Então, assim, eu particularmente gosto também de livros que trazem alguma profundidade. Todos trazem reflexões, mas que nem a Luísa comentou, alguns, né, a Luísa e a Thaís comentaram, trazem algumas reflexões diferentes, né, pessoais ou gerais, então trazem alguma profundidade, algum ensinamento às vezes, ou até mesmo um questionamento sobre a vida, sobre as relações e os comportamentos sociais. Acredito que diante dessas experiências literárias, ficcionais ou não, esses livros nos trazem uma versão diversificada de possibilidades ou a falta delas, né? Então, tem muitas situações em que a gente vai conhecer o que é o lado ruim da coisa, ou o lado bom da coisa, ou o contraste entre uma coisa e outra. Então, é esse ponto aí que a gente geralmente consegue enxergar, traz essa empatia que a Thaís comentou, esse autoconhecimento que a gente está falando no tema de hoje. Diversas vezes a gente vivencia isso e literalmente dá uma balada, né, no nosso mundinho particular, porque, né, essas experiências que a Thaís comentou que a gente nunca vai saber, nunca vai viver, a gente acaba sentindo de alguma forma e faz ali aquela conexão, né, tipo assim, beleza, se fosse comigo, eu acho que, né, não ia ser legal. Aí você começa já a pensar um pouquinho melhor nas suas atitudes a partir disso. Gostei, muito legal essa conversa mesmo que eu queria trazer aí, um pouquinho mais sério, né? Parece que o negócio tá meio sério aqui, mas é legal, assim, a literatura ela também tem esses momentos aí de reflexões. Então a ideia de que um livro pode mudar a vida de alguém é altamente controversa. Tem gente, né, que há quem levante a bandeira aí que não muda, não, só são histórias e tudo mais. Eu acredito, né? Acabamos de afirmar aí que a gente consegue, com qualquer livro, a gente tem uma experiência, tem uma vivência e acaba aprendendo alguma coisa, né? Então, há quem acredite e há quem discorde. O fato é que, caso a leitura de uma obra possa mesmo ser capaz de mudar a vida do leitor, isso depende, em grande medida, do conjunto de referências culturais e experiências vitais experimentadas por aquele que lê. Então, vocês concordam? Porque eu acredito, assim, que realmente, tem momentos em que você vai ler um livro que não vai te trazer muita reflexão, mas depois de algum tempo ele vai trazer alguma reflexão para você, porque você já tem uma bagagem um pouco experienciada da vida que talvez você consiga enxergar aquele livro de uma forma diferente. O que vocês acham? Eu acho que varia. Falando sério. Não, é porque assim, realmente, eu acho que sim. Acho que, na verdade, eu tô para falar que praticamente todos os livros que a gente lê mudam a gente de alguma forma. Porque tudo impacta. É um conhecimento novo que a gente tem. É lógico, vão ter alguns que vão trazer uma reflexão maior, que vai te mudar mais, que é tipo esses que a gente quer trazer aqui hoje, são uns que realmente te muda pro resto da vida. Que você fica, meu Deus, você nunca mais vai pensar igual. Mas há outros em menores, outros em maiores escalas, mas a maioria deles mudam a gente, eles mudam a nossa forma de pensar de algum jeito. Algumas mais, outras menos, mas todas mudam. E sem, assim, medo de errar, isso vai depender muito do nosso momento, do momento que a gente está passando, da fase da vida, o que a gente já aprendeu, porque às vezes a gente consegue assimilar, às vezes uma obra conversa com a gente de uma forma diferente, dependendo do momento que a gente está passando.
aquela questão que a gente fala quando fala em literatura, que o livro ele começa com o autor, mas ele termina na leitura. A leitura não é só aquilo que o autor escreveu, ele vai do conhecimento de mundo de quem está lendo. Quem está lendo vai colocar a bagagem dele, vai ver aquilo com os olhos dele. Por isso que é aquela questão, tem gente que ama um livro, tem gente que não vê nada demais nele, e vice-versa, entendeu? Isso vai depender muito da pessoa, de quem está lendo e do momento que ela está lendo, sem dúvida. Eu acho que o principal, assim, nesses livros de reflexão, é a gente parar de pensar que um livro para trazer reflexão tem que ser aquele livro que a gente fala que leu e mudou a minha vida em 180%, encontrei Jesus, minha vida mudou, não sou mais o mesmo, entendeu? Encontrei a luz, o caminho da vida, a espiritualidade, sei os segredos do universo. A gente tem que parar com isso. Por exemplo, se você lê um livro que te ajudou a refletir sobre o momento político que você se encontra, sobre relações familiares, ou mesmo sobre aquele boy lixo, né? A gente já fez a sessão de terapia aí dos romances contemporâneos do boy lixo. Tem um livro que ajudou a você parar e pensar, nossa, mas esse cara tá muito certo. E meu namorado, ele age assim, meio assim também. Eu acho que isso não tá muito certo. Peraí, show. Mudando a vida. Aqui. Não vai existir esse livro que a gente vai ler e vai te dar todos os... Nem o livro Segredo te dá o segredo do universo. Ele só fala assim, grita pro universo, filho. Vai, faz teu jogo, se vira, entendeu? Nem o livro do segredo fala que segredo é. Eu acho que é um catando milho, né? Escolhendo o feijão, assim, você vai adquirindo, né? Entendo o que você está falando. É mais isso, que de tudo, igual a Thaís falou aqui de Young Adult, ela tirou uma reflexão. De tudo a gente pode tirar reflexão. O principal é a gente pegar o livro e abrir a mente. A gente não pode simplesmente pegar o livro e falar, gênero romance, vou ler aqui esse romancinho, não sei o quê. Não vou pensar sobre o relacionamento dos personagens, ou o relacionamento dos personagens com secundários, ou como que é o núcleo familiar desse personagem que levou ele a fazer isso aqui. O negócio é a gente aprender a parar de ver livro como passatempo. Livro pode ser entretenimento, sim. Pode ser uma coisa mais calma, mas a gente tem que estar sempre com a mente aberta de que tudo a gente pode tirar uma reflexão. Tudo pode ter alguma coisa que pode linkar com o outro na nossa cabeça e que a gente pode chegar, digamos assim, num insight. Um ponto de equilíbrio, né? Exato. De equilíbrio entre as fazer duas. Uma leitura crítica também, você lê, né? Porque, querendo ou não, o que você lê, o que você consome, seja em livro, filme ou outra coisa, também influencia você, né? Sim, exatamente. Principalmente dessas leituras não, desses livros mais contemporâneos aí, que nem a Camila comentou, que às vezes as pessoas romantizam coisas erradas aí e tudo mais, mas em algum momento aquilo acho que vai dar um sininho aí na cabeça da pessoa, esperamos isso, né? Que em algum momento isso cria, né, uma sementinha ali de falar assim, ó, isso não tá muito certo, e concordar, e conversar aí com outras pessoas. Tem uma grande questão também, que você falou, e eu queria recuperar a tua fala no começo dessa reflexão, que você falou que livro é só historinha, que não sei o que não muda a vida de ninguém. Tem muitas pessoas que não fazem ideia do que é literatura, né, para começar, que tem essa questão, que falam que ler literatura não compensa porque você está lendo só uma historinha, que tem que ler livro de negócio, livro de autoajuda, livro de psicólogo, porque isso sim vai mudar a sua vida. Mal sabem eles, né? Olha, gente, vou contar um negócio para vocês. Mal sabem vocês que nesses livros de literatura que estão as boas reflexões, assim, eu só queria dizer isso. Porque tem muito mais de psicologia, de filosofia, de história dentro dos livros de historinha, por assim dizer, na literatura, que conta uma historinha, do que nesses livros que são focados só em... Eu particularmente, tenho pavor de não ficção. Assim, eu começo a ler não ficção, o sono bate na hora, eu começo a olhar a música voando. Terrível mesmo. Não, se estiver dentro de uma historinha, você está lendo uma história, você está imerso naquela história, com personagens e questões, e aí você ainda conseguir ter uma reflexão junto com isso, você refletir sobre a vida, você aprende descobrir coisas novas, né? Exato, é muito mais legal. Outra questão também, né, até pesquisas científicas para esse pessoal que gosta de coisas científicas e blá blá blá, comprovam que pessoas que leem mais são mais empáticas e conseguem, né, se colocar no lugar do outro e também analisar diferentes pontos de vista. Então, a leitura ela vai te ajudar em tudo na vida, tanto pessoalmente como socialmente, para você agir no mundo, né, enquanto cidadão.
Então, por exemplo, o meu padrasto, ele tinha um pouco, ele ficava meio que me cobrando, assim, nossa, Mayara, você lê tanto, por que você não lê coisa que... Não, ele não fala que presta, mas enfim, ele fica tentando colocar pra mim uns livros sei lá, de mindset, de espiritual, assim, né, de autoconhecimentos, assim, ele lê muito, ele gosta muito dessas coisas, então assim, ele não ia recomendar alguma coisa que ele não soubesse que tem a ver comigo. E às vezes eu falava para ele, assim, não, mas eu já leio as coisas, no meu trabalho eu já tenho que ler muito, nas correções que eu tenho que fazer, eu leio muito nas coisas da faculdade, os artigos e tal, então quando eu vou ler agora, né, o meu momento de lazer, então eu quero ler ficção, eu quero ler alguma outra coisa, e eu falei para ele, assim, várias vezes também, falei assim, não, dentro das literaturas, das ficções, existem pontos históricos, que nem a Thaís comentou, tem psicologia, tem filosofia, tem muita coisa ali, as relações sociais ali que você às vezes lida, enfim, bullying, racismo, é muita coisa que você acaba absorvendo e aprende muito. Então, assim, de uns tempos para cá, eu não sei o que ele andou lendo, não sei o que ele andou pesquisando. Um dia ele mandou um e-mail para mim mostrando que as pessoas, bem, acho que foi essa pesquisa até, que eu não sei se foi exatamente essa, mas mais ou menos essa linha que a Luísa comentou, que as pessoas que leem mais e tal, desenvolvem pontos críticos e blá blá blá, não sei o que, mostrou pra mim. Depois disso, agora ele me elogia, vira e mexe, ele não sei o que, falando com a minha mãe, falou assim, mas você já viu quantos livros a Mayara já leu esse ano? Porque blá blá blá. Então, assim, agora ele já sabe que pelo menos esses livros que eu tenho lido, em algum momento traz aí, não sei, eu não sei o que mudou a opinião dele, só sei que ele já não fica mais me forçando a ler outras coisas e mandando eu ler coisas que são úteis para minha vida, né? Esse conceito de utilidade é extremamente irritante. Isso que eu ia falar, defina útil. Então, é útil para a questão. É muito louco, porque quando a gente estuda literatura, a gente estuda justamente isso, que a literatura ela abrange muito mais coisas do que simplesmente uma historinha contada. Ela abrange isso que eu falei, né? Se for estudar, você vai estudar várias correntes filosóficas, você vai estudar correntes antropológicas, você vai estudar história. Tá tudo ali. Tá tudo dentro do... Inclusive os que estão sendo escritos agora. A literatura contemporânea tá colocando a história de agora. Daqui a uns anos, quando as pessoas forem ler, elas vão saber o que aconteceu aqui. Entendeu? Por mais absurdo que seja, pois né? Que pareça. É bem isso, a questão do ser útil, não ser útil. Para mim é útil no meu momento de lazer e é útil porque eu já tive várias situações em conversas que eu consegui trazer coisas de que eu li na temática. Por exemplo, alguma pessoa teve alguma dúvida de alguma coisa, mas tal coisa assim, não, é assim, assim, assim. Por quê? Porque em algum livro, em algum momento, então assim, isso cria uma bagagem de experiências na gente que não tem quem tire, né? Então é útil, sim. Só é útil de uma forma diferente, né, do que as outras pessoas pensam. O útil não é só o que vai te levar a ganhar dinheiro. É útil e gostoso. O útil é o que você vai conseguir levar para sua vida, né? De todas as formas. É literalmente a definição de unir o útil ao agradável. Exato. Muito bom. Você pode aprender através de uma história que te dá aquela prendida, que você vai acompanhando aqueles personagens, não sei o que, e você aprende o negócio. Filha, por que você vai ficar lendo coisa cult que você nem entende que vai te dar sono na segunda linha? Você vai ler 2 páginas, vai ter que voltar para ver o que você tinha lido de novo, que você parou de prestar atenção. Não, mas livros de mindset, de psicologia, de não sei o que, blá blá blá. Então não adianta, a gente não consegue nem se conectar com o negócio. E aí, tipo assim, se não é tua praia, né? Se não é uma coisa que você gosta, é hobby, gente, não adianta. Você não tem que se forçar a fazer um negócio que você não vai entender, vai ser o triplo de esforço, então é terrível isso. Lembrando que nada contra quem gosta de ler esse tipo de leitura, tá? Parabéns pra você que gosta. E consegue refletir com esses livros. E consegue, porque eu não dou conta. Eu e a Camila, a gente tem um amigo que ele ama, ele só lê esse tipo de livro, né, Vinícius? Espero que você esteja me escutando. Porém, não dou conta. Não dou conta. Preciso de historinhas. E olha que tem livros de não ficção que eu quero ler. Eu tenho livros aqui sobre feminismo que eu quero ler, que eu compro porque eu quero ler e cadê a coragem? E o parto que é pra eu ler esses livros. Mesmo sendo um assunto que eu quero ler. Aí se eu pego uma que é literatura, agora, que é história... Agora dar um não ficção de serial killer pra Thaís. Não, esses aí a gente lê fácil. Isso aí é de boa. Isso aí nem conta.
Vamos seguir aqui, então. Eu ia, na verdade, perguntar agora para vocês, né, se vocês acham que essas leituras reflexivas proporcionam uma evolução no ser humano como pessoa. Então, acho que nessa fala toda nossa aí, a gente já respondeu Sem isso, né? dúvida. Com certeza. Acho que a gente, né, cria uma bagagem aí, cria empatia, enfim, a gente evolui, né? Como ser humano, eu acredito que sim. Sem mais delongas, vamos aos fatos, né? Agora a gente vai indicar alguns livros que a gente separou aqui que proporcionaram esses momentos de reflexão ao término das leituras, ou até durante eles, né? Reflexão, autoconhecimento ou ampliação de visão dos comportamentos sociais. Ou E explosão aí, de cabeça. Famoso explode cabeça. explode cabeça. Tem uns que são, não é só reflexivo, né? Deixa você, tipo, maluco, mas Atordoado. Esse primeiro da Luísa aqui, que eu já tô vendo, esse aqui foi o que explodiu minha cabeça, que eu não esperei. esse eu tô empurrando já faz tempo, porque... Fala, Luiz, fala, porque eu tô Vai, com medo, na Luísa, verdade. começa. Vamos ler junto, Maio. Eu também ainda não li. Eu preciso Vamos, ler. então. Então, gente, já foi anunciado, eu venho logo de cara com 1984, George Orwell. Bom, eu vou dar a sinopse primeiro e depois eu falo sobre a minha experiência com esse livro, mas eu acho que todos esses adjetivos que vocês falaram com certeza cabem nele, né? Realmente de você ficar atordoado, apavorado com essa leitura, mas ela é extremamente reflexiva, extremamente necessária. Publicada originalmente em 1949, né? Essa distopia futurista é um dos romances mais influentes do século XX. Na história, a gente conhece o herói de 1984, e esse herói bem entre aspas, né? Que é o Wilson. Ele vive aprisionado na engrenagem totalitária de uma sociedade completamente dominada pelo Estado, onde tudo é feito coletivamente, mas cada qual vive sozinho. Ninguém escapa à vigilância do Grande Irmão, a mais famosa personificação literária de um poder cínico e cruel ao infinito, além de vazio de sentido histórico. Então, Mano, nesse me arrepiou quadro- essa parte. Não, pera lá, que me arrepiou essa parte do cínico e cruel ao infinito. Credo, gente. É daí Isso pra lá. é pior que os negócios de terror que vocês ficam vendo, gente. Não, Pelo amor de Deus. terror, isso aí perto de serial killer não é nada. Serial killer é de boa, perto do grande. Olha, eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês, que quando as pessoas me perguntam se 2 mais 2 é 4, eu já entro em gatilho. Porque tem uma parte, assim, né, extremamente tensa do livro, né, é que, na verdade, é exatamente isso. O Grande Irmão quer que todas as pessoas que pertencem ao Estado acreditem no que ele quer que as pessoas acreditem. Então, não tem lógica. Para eles, lógica ela é inexistente, né? Só existe a verdade deles. Então, 2 mais 2, se o Grande Irmão quiser, pode ser 5. E isso é realmente apavorante, assim. Em relação ao livro, 1984, uma das coisas mais marcantes para mim, 1984 foi o primeiro livro dele que eu li, e que eu acabei com as minhas férias, porque eu li esse livro e eu fiquei deitada na cama no resto das férias. As Porque ideias. eu realmente sem Posição condições. Bateu aquela deprê. As ideias. Uma deprê, crise existencial, né? Mas a questão que eu acho que é bem fundamental, né? Inclusive bem preocupante na sociedade que vivemos agora, sobre a importância da memória histórica, né? Da gente lembrar sobre as coisas, o que acontece, para poder, né, agir. É o que falta muito atualmente, né? Gente, esse cara é um vidente. Medo. Muito, né? Eu acho que se eu tivesse lido em 2020 esse livro, realmente não seriam 3 meses que eu ficaria na cama pensando, né? Seria muito mais tempo. Não é à toa que eu tô empurrando, mana. Vixe, tá difícil, viu? Agora, com Sim, certeza, esse livro não é um tempo propício para ser lido, viu? Sem dúvida. Eu li assim, eu não terminei esse livro, me julguem, faltando 50 páginas para terminar, porque na faculdade a gente fez um trabalho sobre 1984, então eu comecei ali a ler, faltou 50 páginas, aí deu de entregar o trabalho, aí a gente tive que ir para outro livro e acabou ficando, então por isso que eu preciso terminar. Mas eu não precisei nem ler até o final para ficar traumatizada. Acho que o trauma já chegou ali, e aí você vai fazer pesquisa sobre o livro, você vai fazer... Meu Deus.
Assim, eu lembro que eu entrei, assim, uns 2 meses que eu fiquei pesquisando sobre esse livro, eu tava paranoica. Se bem que a paranoia, ela vai até hoje. O trauma é tão grande que já vai fazer uns 6 anos, 7 anos, e o trauma ainda tá aqui. Fia, não Porque... assusta as pessoas. Mas a gente gente. tá indicando porque é importante ler. Não, mas é importante Leiam. ler. É importante É ler para você... importante entrar em parafuso e crise Só que aí- existencial. Exato. O problema é que seus olhos se abrem de uma tal maneira que você nunca mais vai ver o mundo de outro jeito. Sabe aquele negócio da ignorância ser uma bênção? Pois é. Quando você Então, perde mas essa ignorância, você entende. 1984 é o Black Mirror da literatura. Eu queria falar isso. Não, ele previu. O cara previu. Assim, dizem que ele foi responsável por muitas coisas não acontecerem no futuro. Por coisas que a sociedade se deram uma segurada para certas já deu coisas uma não desviada acontecerem. justamente porque ele já disse, né? Porque ele previu. Não é que ele previu, ele era um cara muito esperto. Quem estava vendo, ele estava vivendo ali no meio de vários regimes totalitários, né? Porque foi escrito o livro, tava Alemanha nazista, Stalin, não sei quem, tava tudo ali. Ele estava vendo aquilo e falou assim: no futuro vai ser assim, assim, assado. E assim, ele prevê tudo. Dá medo. Esse negócio que a Luísa falou da memória, dá muito medo, porque a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Você vê que as pessoas têm memória curta. Tem gente falando que a ditadura foi boa, que foi há pouco tempo, entendeu? E é exatamente isso que você vê no livro. Dá medo, é sério, dá muito medo. Mas tem que ser lido, gente. Leiam. Leiam para vocês entenderem e saírem da zona de conforto. Criar esse autoconhecimento e essa autocrítica também, né? Exato. É um livro. E sobre a questão da memória, né, que eu queria comentar, que justamente o Winston, né, esse personagem principal, ele é um dos responsáveis Sim. por alterar as informações, gente, fake news aí O tempo todo. em 1949. Era simplesmente assim, num dia esse país do Grande Irmão estava em guerra com o país A. Aí todas as notícias eram falando mal do país A e tal, e a realidade assim nessa Todo madeira. passado, inclusive. Tudo assim. E alterava o passado, alterava as notícias anteriores. Aí na semana seguinte, era o país B que era o culpado. Aí vamos lá, vamos mudar tudo. E vamos alterar tudo. E as pessoas, assim, ó, engoliam com farofa. E essas notícias, e não lembravam. E ele ficava assim, né, abismado. E ele também, ele mesmo, você vai acompanhando esse processo de tomar consciência, né, dele ao longo do livro. E outra coisa também apavorante, né, e como a Thaís falou que é muito futurista, essa distopia e de muitas coisas que estão acontecendo agora, essa vigilância que ocorre e sobre as câmeras que tem em cada casa, Pois né, é. televisões. E agora a gente anda com celulares, né, que escutam o que a gente fala. O Então, tempo inteiro. né? O algoritmo. É tudo culpa do algoritmo. Grande Então, Irmão só realmente- mudou de nome. É Google. Não, e aí, quem tem o controle dessa tecnologia, né? Quem vai ter no futuro, né? Com Pois certeza é. não é nós, né? Então, várias reflexões. Um livro super necessário, gente. Super necessário. Sem É dúvida. importante, mas é daquele tipo, leia com uma resistência psicológica. E quando você estiver bem, você fala, nossa, eu tô na paz, eu tô zen, quero ferrar com a minha cabeça, você pega e lê. Começa lendo o dia anterior da terapia, leva pra terapia, termina de ler e leva pra próxima sessão de terapia. Isso, Tem que fazer. é isso. Várias reflexões aí, né? E além de toda a questão da sociedade que ele traz, né? Como a gente tá falando, quais são nossos limites, até onde a gente tá disposto a ir pra salvar a própria pele em detrimento do outro, né? Então, assim, olha, gente, muito, muito forte. E é bem curioso porque foi um livro que li uma vez, faz 4, 5 anos. Não sei se eu tenho condições de ler de novo. Mas, assim, volta e meia, assim, sabe? Alguma coisa aparece e eu, tipo, poxa, 1984, Marcou, aconteceu né? tal coisa. Sim, é um livro que, né, tu fica pra sempre, né? Bem curioso isso. Então, realmente uma baita leitura. Em Revolução dos Bichos tem isso também, né? Mai leu também, né? Revolução dos Bichos, essa Tem. questão da Essa memória. da que memória. também foi alterada, os mandamentos. Aham, ele faz bem isso. Acho que numa versão um pouquinho mais didática, né, no Revolução dos Bichos, e também tem a mesma filosofia aí de reflexão. Então, saindo um pouco desse livro que fala mais sobre a sociedade, um grande clássico, eu vou indicar um livro que também me trouxe muita reflexão. É um livro bem contemporâneo, que o nome dele é A Visita Cruel do Tempo.
da Jennifer Egan. A autora ela é norte-americana, ela é jornalista. Então, na história de A Visita Cruel do Tempo, ela passa por vários momentos, né, em várias décadas, assim, e também por vários personagens. Da São Francisco dos anos 70 a Nova York de um futuro próximo, Jennifer Egan tece uma narrativa caleidoscópica, que alterna vozes e perspectivas, cenários e personagens para contar como os sonhos se constroem e se desfazem ao longo da vida. A Visita Cruel do Tempo é composto por histórias curtas que falam sobre relações familiares, indústria fonográfica, jornalismo de celebridades, efeitos da tecnologia, viagens e a busca por identidade versus o esfacelamento de ideais, interligadas pelas memórias de um grupo de personagens em diferentes pontos de suas vidas. Então, explicando um pouquinho mais, que a sinopse pode ser um pouquinho confusa, né? Mas, na verdade, ele tem essa ideia mesmo, né? Porque ele junta vários personagens e aí ele vai colando, assim, uma em cima da outra e é bem caleidoscópico mesmo o negócio. Mas ele fala justamente sobre esse passar do tempo e o que esse tempo pode fazer com o sonho das pessoas e até mesmo com a identidade delas e como altera, né, a vida, assim, de uma forma, às vezes, nem sempre boa, mas às vezes boa também. E também como as pessoas... A Jennifer Egan tem muito disso de como a fama pode afetar as pessoas, sabe? Só como essas questões do dinheiro pode corromper. Então tem bastante dessas visões e foi um livro que eu gostei muito, assim. Foi uma surpresa, eu peguei por acaso na biblioteca pública do estado e foi muito bom, assim. Realmente trouxe muitas reflexões. Eu peguei esse livro, Uma Troca no Scooby, tô doida pra ler também. Eu não sei nem o que foi que me motivou, pra falar a verdade. Eu não sei se você já tinha comentado, acho que não sei, acho que nem foi você. E assim, eu gostei da sinopse. Eu li algumas resenhas lá no Scooby dela, e, tipo, as pessoas realmente comentavam que ele era um pouco difícil nessa questão caleidoscópica dele aí, né, que vai e vem, o tempo vai trabalhando aí na vida dessas pessoas, desses personagens, e você comentando agora, eu tava lembrando que você colocou ele no desafio que eu e a Thaís fez lá, né, o Realidade Books. Verdade. Qual que era o maior vilão, né? O maior vilão. E a gente colocou junto, né? É o tempo, né? Sim. E aí, nesse livro, aí você colocou esse livro, eu não lembro qual foi que eu coloquei. Eu acho que foi o Deserto dos Tártaros, que foi aí também. Provavelmente. Foi esse mesmo. E a gente trabalhou justamente a reflexão nesse sentido de como o tempo é vilão em nossas vidas, né? O que pode mudar, o que pode deixar a desejar, né? Que a gente às vezes deixa para lá e acaba se arrependendo de não ter feito, ou se arrependendo de ter feito. Eu acho muito legal essas reflexões também. Então você vai amar, que traz bem isso, assim. E não necessariamente de uma forma negativa, né? Que às vezes a gente... Mas como uma forma, né, para quem lê, né, para refletir mesmo sobre a vida e pensar sobre as nossas ações, né? Porque querendo ou não, a única coisa certa na vida é a morte e o passar do tempo. As minhas indicações de livros que me geraram reflexão, eu vou começar com Dois Irmãos, do Milton Ratum. Eu li ele na faculdade, né, eu e Thaís, e eu vou falar aqui um pouco a sinopse e depois eu falar o que ele me gerou reflexão. Dois Irmãos é a história de como se constroem as relações de identidade e diferença numa família em crise. É a história de dois irmãos gêmeos, Yakub e Omar, e suas relações com a mãe, o pai e a irmã. Moram na mesma casa Domingas, empregada da família, e seu filho. Esse menino, o filho da empregada, narra, 30 anos depois, os dramas que testemunhou calado, buscando a identidade de seu pai entre os homens da casa. Ele tenta reconstruir os cacos do passado, ora como testemunha, ora como quem ouviu e guardou mudo as histórias dos outros. Do seu canto, ele vê personagens que se entregam ao incesto, à vingança, à paixão desmesurada. O lugar da família se estende ao espaço de Manaus, o porto à margem do Rio Negro, a cidade e o rio. Metáforas das ruínas e da passagem do tempo acompanham o andamento do drama familiar. Ele ganhou também o Prêmio Jabuti de 2001 de melhor romance. Esse livro, como foi bem falado na sinopse, ele fala sobre os dramas de uma família, não é?
que é focado nessa família. É narrado por uma pessoa, digamos assim, uma terceira pessoa, mas que conviveu com essa família diariamente. E a trama central são os gêmeos, né? E esse livro me deu reflexão porque eu me vi muitas vezes em um lugar de conflito com o meu irmão, que eram conflitos que estavam no livro. Então foram coisas que me impactaram, refletiu o meu relacionamento dentro da minha família com o meu irmão. Então eu li esse livro, às vezes eu queria tacar o livro na cabeça do meu irmão, eu queria bater a cabeça na parede, eu queria gritar, eu queria falar para minha mãe ler essa porcaria desse livro aqui, pra você ver só algumas coisas que acontecem. Aí eu queria gritar e espernear, eu queria brigar com o meu professor que me obrigou a ler esse livro, a encarar esse tipo. Porque geralmente conflito familiar, a gente, como sempre foi bem ensinado, a gente mantém tudo para dentro, né? Então, se você ser diretamente confrontado com isso, assim, na literatura, não estou falando se reconhecer, mas é um confronto mesmo, porque não são conflitos saudáveis, né? Você consegue ver o pior em você e no seu irmão dentro do próprio livro acontecendo com irmãos. Então você fica assim, meu Deus do Parece que foi céu. escrito para você, né? Sim, tipo, eu acho que esses geralmente são os tipos de livros que mais geram impacto na nossa vida, né? Porque a gente se vê Que eles dentro da conversam história. diretamente com a gente. A gente se vê dentro da história que não é nossa história. Então, como que a gente consegue enxergar isso ali? Você fica, tipo assim, sem palavras. É, aí que entra a questão que a gente falou sobre os livros tocarem pessoas de forma diferente. Eu não tenho irmãos, quer dizer, tenho meio-irmãos que não cresceram comigo, então não conta. Mas eu nunca tive convivência com um irmão, então esse livro não me tocou do mesmo jeito que tocou Camila, por exemplo. É um livro bom, eu gostei da leitura, lembro dela ter sido bem impactante, mas não me tocou dessa forma, porque eu não tenho irmão. Então, o sentimento, essa questão de conflito entre irmãos, eu não conheço. Então, para mim, não foi da mesma forma, entendeu? Mas é bacana, por exemplo, Camila sendo sua amiga, você já também consegue entender, não sei Sim, se for abrir um pouco esse tipo de drama familiar dela, digamos assim, mas, por exemplo, já consegue ter a empatia e entender o que que ela quer dizer, né? Porque sim, você não estava lá, mas pelo menos sabe mais ou menos ali o que que é o gatilho que leva ela a ter essas emoções, né? Eu também li esse livro, eu até estava comentando esses dias com a mais sobre ele, mas aí eu li quase bem em seguida o primeiro romance dele, que é Relato de um Certo Oriente, e logo em seguida Dois Irmãos. Acabou me impactando mais Relato de um Certo Oriente, apesar de Dois Irmãos ser a principal obra dele, né? O Relato de um Certo Oriente acabou mexendo mais comigo e me trouxe, assim, também algum sentimento de empatia, assim, tem várias personagens femininas bem fortes, então é um outro autor que, já que a Camila gostou bastante desse livro, né, também recomendo esse outro. Mas Dois Irmãos é uma história bem ótima, assim, maravilhosa, é de uma realidade distante da nossa, né, essa sim. Manaus, muito bom conhecer. O segundo livro que me deu, assim, me gerou reflexão, acho que também vai ser unânime aqui entre todas nós, foi o ensaio sobre a cegueira, né, do José Saramago. Eu acho que ele já se tornou um clássico, né, mundial, mas eu vou ler aqui a sinopse. Ensaio sobre a cegueira fala sobre uma terrível treva branca que vai deixando cegos, um a um, os habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago nos obriga a fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor diante da pressão dos tempos e do que se perdeu. O ensaio sobre cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros os perderam. Tadã! Outra que também me arrepiou, porque assim, não li o livro, sei que o bichinho é pesado, só o filme já foi assim, de torcer o estômago, mas é de uma realidade, de uma crueldade, assim, de uma. Não é crueldade, eu não sei nem, é uma crueza, na verdade. Tão grande, caramba, o que você. É a tal da música do Capital Inicial, eu sempre lembro, assim, o que você faria se ninguém pudesse te ver? É a tal da pergunta X desse livro, eu acho. Te leva à reflexão porque ali você tem dois pontos muito extremos. Você tem o ponto da pessoa que ainda consegue enxergar, convivendo em contraponto àquelas pessoas todas que perderam a visão.
Aí você sempre fica naquele conflito em como seria você ser a única pessoa enxergando, em volta a pessoas que não enxergam, que também pode ser conectado diretamente ao que a gente está passando hoje, né, politicamente no mundo. Sim, é ter uma consciência do que está acontecendo também e as outras pessoas não. E você tentar ajudar, tentar falar assim, filho, olha o que está acontecendo. E a pessoa simplesmente não vai, né? Exatamente isso. Você entra nesse conflito direto dos dois extremos. Ver, Sim. sendo que ninguém vê, ou não ver e saber que tem uma pessoa que vê, mas você tá assim, como? Acontece. Por quê? E acho que outra reflexão que surge também, né, ainda mais a gente trazendo para o momento político que a gente vive, é pensar, e se essas pessoas que não veem, se elas acharem que está normal assim, né? E aí Que não é o jeito acreditem que certo, vê. né, de agir. Só queria dizer que quando eu fui ler esse livro, eu entrei em várias crises existenciais. Todas as santas noites que eu parava para ler ele, eu não conseguia dormir. Acho que foi uma das únicas vezes que eu tive insônia na minha vida. Eu começava a ler porque eu só tinha tempo para ler antes de dormir. Porque eu ia para a faculdade, trabalhava durante o dia para a faculdade, aí chegava em casa e ia ler até dar sono. Aí eu ia ler um ensaio sobre a cegueira. Aí o sono ia embora, eu ficava olhando para o teto, pensando sobre o que eu tinha lido. E aí, por fim, eu tive que pegar A Culpa das Estrelas. Na época, eu sempre conto essa história, que foi a primeira vez que eu li 2 livros ao mesmo tempo. Porque aí eu lia uns 2 capítulos de ensaio sobre a cegueira, pegava, lia um capítulo de A Culpa das Estrelas para tirar aquelas reflexões da minha cabeça para eu conseguir dormir. Pra vocês terem uma noção do nível que é. Mas é porque, assim, o Saramago, ele criou uma distopia, é uma distopia, assim como 1984, que a Louise indicou, só que é uma distopia que mostra como o ser humano pode se animalizar, assim, aonde o ser humano chega quando ele perde totalmente a humanidade. Entende? O que aconteceria se o ser humano perdesse a humanidade? Porque é isso que acontece. Porque a partir do momento em que ninguém mais enxerga, vai ficando uma questão de necessidade de sobrevivência, o ser humano ele perde totalmente a humanidade. E isso é muito louco de se pensar. É isso que te deixa assim, fala, gente, e a gente tá assim, né? A gente tá por um fio o tempo todo, se alguma coisa acontecer, se uma merda rolar, o ser humano perde o rumo, entendeu? Sim, é porque além de você perder a visão, você ainda é julgado pela sociedade inteira e você é jogado em qualquer lugar à sua própria sorte, porque você é um risco, digamos assim. É o mesmo que a gente fala, a gente pode fazer relação completa aqui a, vamos dizer, modinha nova que tá do cancelamento. Você pega uma pessoa que ela fechou os olhos por um segundo e fez uma cagada, e você Sim. simplesmente joga ela no canto, isola ela e condena ela por isso que aconteceu. Não dando à pessoa a possibilidade de, né, evoluir, digamos assim, e buscar uma reflexão De aprender com o erro, do que né? ela fez. E o Saramago também, além de criar essa distopia, esse livro foi a melhor aula de literatura que eu já tive na minha vida, porque a sala toda gostou do livro, leu o livro e participou da discussão, e o professor ficou super animado. Eu digo que foi a melhor aula de literatura da minha vida, porque além de, quando você parar para imaginar, todos os personagens que têm a ver que perderam a visão não tem o nome, e o nome deles é relacionado com a visão, que é sempre o médico dos olhos, o primeiro que ficou cego, a mulher de não sei o que, sempre tem a ver com a visão, as primeiras pessoas que perderam ela. Sim. E também a forma como o Saramago escreve, que é a escrita de bloco, que não tem nenhuma pontuação e não tem parágrafo, te obrigando a realmente ler. Porque às vezes a gente pega um livro que a gente Tem está lendo, pausas, né? Você não consegue parar para respirar, não é? você tem que prestar atenção no que você está lendo. Você não pode pegar o livro e falar, eu vou entender o que está acontecendo nesse capítulo, só dar uma olhada nas pontos-chave, meio que numa leitura dinâmica. Não existe isso. O Saramago te obriga a ler e a ver o que está acontecendo na história. E eu acho que isso que te prende mais e que te faz mais refletir ainda. E era exatamente sobre isso que eu ia falar também. A escrita do Saramago aí te envolve de uma forma profunda, né, na história. Então a Camila já disse tudo aí. É um livro potente, né? Acho que não tem outra palavra para descrever. Ele é um livro que não tem como você ser morno. Ou você lê, ou você não lê. Ou você gosta, ou você não gosta.
Não tem como você falar, é legalzinha, mas não existe isso com esse livro de Saramago. Eu não posso falar dos outros porque ainda não tive a oportunidade de ler, mas especificamente com esse, não tem como você ficar no meio, em cima do muro, digamos assim. Saramago É, ferrando com nossa cabeça. é um dos mais famosos dele aí, né? Olha, gente, se deixasse, eu acho que eu tinha uma lista com uns 15 livros aqui, é só pra começar a brincar. Vamos lá. Minha primeira indicação é um livro que eu não li há tanto tempo assim. Eu li faz um ano e meio, 2 anos, mas eu já era fã do filme antes, já devo ter falado dele aqui em episódios anteriores, que é o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Vou dar assim, uma breve sinopse sobre o que o livro trata e depois a gente comenta sobre. Na obra-prima de Chuck Palahniuk, vemos um personagem que se cansa do seu trabalho, de sua vida, e que não vê sentido em trabalhar em um emprego que não gosta, comprar coisas inúteis. Enfim, um ciclo inesgotável de dependência a um sistema sensitivo. É uma crítica ao capitalismo, ao consumismo, à falta de liberdade que a sociedade impõe às pessoas, transformando-as em parte do sistema, sem vida própria, tornando-as não elas mesmas, mas seus pertences, seu dinheiro, etc. Então, o protagonista da história conhece Tyler Durden, personagem que representa os seus anseios de liberdade, e os dois dão início ao clube onde nada material importa, só a força de cada um e sua entrega à luta. Primeiramente, esse livro ele é diferente de tudo que eu já li. A forma como ele é escrito é totalmente diferente. Você está imerso na cabeça de um personagem que sofre de insônia. Então, nada é muito o que parece ser. Ele está nesse ciclo vicioso de trabalhar para ganhar dinheiro, para ficar olhando o catálogo de decoração, para comprar as coisas mais de última moda para decorar a casa dele, os pratos mais bonitos, os lustres mais bonitos, e nada disso faz ele se sentir completo, sabe? Ele tá nesse ciclo vicioso. É muito louco que a gente acaba se vendo, né? Porque a gente acaba, querendo ou não, a nossa vida ela é permeada disso, né? Em trabalhar para ter dinheiro, para comprar coisas, para ter coisas e só coisas. E esse personagem principal, ele tá imerso justamente nessa questão das coisas, de ter coisas, mas ele chega uma hora que ele se cansa, e aí que surge o famoso, famigerado Clube da Luta, no qual a primeira regra é que você não pode falar sobre o Clube da Luta. Então a gente não... Tá falando, tá? Já quebrou a regra. Né? E a segunda regra é o quê? Você não fala sobre o Clube da Luta. Mas falando sério agora, o Clube da Luta representa justamente isso, né? É tipo se entregar e não tem o ter, é anarquia. É anarquia, a gente vai se entregar aqui, é isso aí, o sistema que se quebre, vamos quebrar o sistema. E ele traz, acho que a maior reflexão que ele traz é justamente isso, a reflexão sobre o consumo. Tentar quebrar esse ciclo vicioso em que a gente acaba se encontrando no personagem, que ele tá dentro desse ciclo vicioso de trabalhar igual um doido para catar o dinheiro e gastar com coisas que ele não vai usar para nada, que é só supérfluo, que é para fazer bonito para os outros, e a gente acaba se vendo nisso, sabe? É muito doido. É isso que eu ia perguntar, mas alguém se identifica? Todo mundo, eu acho. Em algum Não momento, tem né? como. Por mais que a gente tenha consciência de que isso, né, é forçado, é errado, é tipo doentio até em alguns pontos, de algumas maneiras, o capitalismo tá aí, a gente às vezes é empurrado e forçado a agir dessa forma, né? A gente tá na roda, né? A gente tem que entrar. É isso que eu ia falar. Se você tá no capitalismo, meu anjo, você vai se ver nesse livro de alguma forma. Não tem como. Então, é uma crítica aí, né? Foi falado na sinopse, ao capitalismo e ao consumismo. Então, essa eterna insatisfação, né, pessoal, e achar que as coisas materiais vão resolver isso, né? Então, a gente se sente vazio, porque a gente está numa sociedade que só preza isso, porque tá todo mundo tá correndo atrás da mesma coisa, que é dinheiro para ter coisas materiais que não vão trazer, não vão preencher em nada a vida, sabe? É um ciclo vicioso tão absurdo, e esse livro ele vem justamente para isso, por isso que eu acho que todo mundo tem que ler, tem que assistir o filme depois, que o filme também é perfeito, porque ele vai te mostrar exatamente isso, o quanto a gente tá dentro desse ciclo, o quanto a gente precisa quebrar esse ciclo, sabe? Pensar mais no existir do que no ter. Eu queria comentar também que esse é eu não li o livro ainda, mas é o meu filme favorito da vida, assim. A história realmente é extremamente, né, boa. E essa fala da Thaís e também, né, o filme também me fez refletir. Agora a gente tá nesse papo que eu acho que a gente pode relacionar com duas coisas.
Sobre a Visita Cruel do Tempo, ele também faz uma crítica bastante forte ao consumismo, sabe? E aí eu achei interessante que estava, né, um pouco ligado. E também essa forma que algumas pessoas têm nessa coisa de consumo e também de até que ponto ir para ter coisas materiais, né? Sim. E aí outra coisa também que eu refleti, que é um videozinho que eu sempre assisto e compartilho cada vez que aparece na minha linha do tempo no Facebook, que é um videozinho do Mujica falando que a gente tem que perceber que cada coisa que a gente compra, a gente não compra com dinheiro, a gente compra com o nosso tempo de vida, né? Exato. Então é a nossa vida, é o quanto tempo que a gente trabalhou, né, na nossa vida passando para ter aquele dinheiro para comprar alguma coisa. Então, trocando em miúdos, a gente compra algo com o nosso tempo de vida, né, com a nossa própria vida. E aí ele também faz, né, essa reflexão, né, um dica sobre viver com equilíbrio, né, sobre refletir mais sobre o que realmente você precisa, né, ou não. Então, bem interessante. Eu também coloca para ler em breve. Sem dúvida. E assim, o livro é genial, genialmente escrito. Você fica perdidinho, mas a hora que você entende o que está acontecendo, sua cabeça explode. Esse é o típico livro que explode cabeça. Assim, a hora que você entende o que é, o que está acontecendo, é muito bom mesmo. E toda essa reflexão, ela vale muito a pena. Essa é uma reflexão que não te deixa tão down, mas deixa down um pouco também, um pouco para baixo, porque você fala, tô aqui só gastando meu dinheiro e meu torna tempo. mais crítico, né? Sim. Principalmente com a forma de gastar o seu dinheiro que foi gasto com o seu tempo trabalhando. Exatamente. Você fica mais revoltado do que down, Sim, né? exato. Você fica com mais ódio do sistema. Você quer quebrar o sistema, você quer virar anarquista. Vamos montar um clube da luta. Vamos. Obrigada. Vou montar um clube do livro, né? O clube do livro que luta. Livro que luta dá livrada nas pessoas. Maravilhoso. Ia ser ótimo, né? Se pudesse fazer isso, bater com algumas pessoas com um livro, assim, lê essa desgrega. Gente. Pois é. Eu acho justo, inclusive. Então leiam o Clube da Luta. E falem sobre o Clube da Luta, sim. Tá? Só isso que eu tenho a dizer. A minha próxima indicação, essa sim, é Down. É muito Down. É o livro que mais me deixou. Acho que depois de muito tempo, o ensaio sobre a cegueira tinha me deixado, como eu falei, eu tinha que ler A Culpa das Estrelas para conseguir dormir. Aí, um lindo dia, eu resolvo ler Ratos e Homens, do John Steinbeck. Culpa da Letícia, o nosso terceiro elemento do Realidade Literal, que foi ler e pediu para eu ler junto com ela. É um livro bem curtinho, que você lê tipo em eu li em 2 noites, porque eu li um pouco, tava com muito sono, dormi, e no outro dia eu terminei. Você consegue ler em um dia, tranquilamente, tem 100 e pouquinhas páginas. São 2 amigos, o George e o Lenny, e eles são bem diferentes entre si. O George é baixo e franzino, porém astuto. E o Lenny é grandalhão, uma verdadeira fortaleza humana, mas com a inteligência de uma criança. Só que os une a amizade e a posição de marginalizados pelo sistema. O fato de serem homens sem nada na vida, sequer família, que trabalham fazendo bicos em fazendas da Califórnia durante a recessão econômica americana da década de 30. Ganham pouco mais do que comida e moradia. No caminho encontram outros sujeitos pobres e explorados, mas também situações que colocam em risco a sua miserável e humilde existência. Em Ratos e Homens, Steinbeck levou à maestria sua capacidade de compor personagens tão cativantes quanto realistas e de, ao contar com uma história específica, falar de sentimentos comuns a todos os seres humanos, como a solidão e a ânsia por uma vida digna. Essa sinopse aí não entrega muito pelo jeito, a força que esse livro tem, né? É que não dá, porque tipo, são 100 páginas, é como você tomar um soco no estômago. Porque são esses personagens simples, você vai acompanhar esses 2 pessoas chucras, assim, do interior. A tradução foi muito bem feita. É bem caipira a tradução, porque eles são pessoas do interior lá dos Estados Unidos, e aí eles puxam uma tradução com uma fala bem simples, singela, que remete a pessoas do interior, com pouca instrução, e você consegue entender que eles são pessoas realmente com pouca instrução, que viajam de fazenda em fazenda para conseguir emprego, para ter dinheiro para comer. Simples assim.
E aí tem esse grandalhão, que ele é uma criança que só tem tamanho, ele não tem noção dos atos dele. E o amigo que vive defendendo ele, que é o mais esperto, franzino, então os dois se unem e um ajuda o outro, assim, a sobreviver. E aí eles passam por algumas situações numa fazenda, e é bem isso, assim, é bem que essa última fala que em poucos personagens, em uma situação muito específica ali, porque é uma história curta e específica desses dois caras indo trabalhar em uma fazenda, ele consegue mostrar muito da essência humana, sabe? Acontecem situações que não dá pra falar que não seria spoiler, que te fazem refletir sobre questões assim, existenciais muito absurdas. Que você fica... Eu terminei o livro, eu juro que eu fiquei meia hora olhando pro teto. Não tô brincando, eu fiquei meia hora olhando pro teto. Eu entrei assim numa depressão bruta de reflexão, eu não consegui, tipo, eu terminei às 8 horas da noite, eu podia ter pegado outro livro e ficado lendo eu costumo ler até meia-noite, eu não consegui pegar outro livro para ler. Eu não consegui ligar a televisão para assistir nada, eu só conseguia ficar olhando pro nada, assim, e ficar pensando no que eu tinha lido, porque é um belo de um soco no estômago, assim, não tem muito mais o que falar, além de um soco no estômago. Eu tô com ele aí também, e assim, de tanto que o povo fala, né, desse livro também, eu morro de medo de ler. Mas em algum momento eu vou pegar ele. Ele é Então, vale pequenininho, super a né? pena. A reflexão é uma reflexão, assim, que todo mundo tem que fazer, Não, e sabe? eu já vi referências dele até em filmes, as pessoas comentando e falando, tipo, vira e mexe, ele é citado em alguns filmes, onde me trouxe mais curiosidade até, e aí depois da sua experiência aí também eu fiquei Sim. bem tentada a querer lê-lo. E é o que a gente falou na questão da empatia. São personagens que provavelmente não vão ter nada a ver com ninguém, assim, Com a da nossa nossa realidade, né? época, com a nossa realidade. E você consegue ter uma empatia tão grande, você consegue sofrer o que eles sofrem, sabe? Entender o que eles estão... E, lógico, vai o mérito pro autor que conseguiu em poucas páginas, porque não é um livro grande, é um livro curtinho, em poucas páginas ele consegue trazer uma história tão impactante. Certo. E aí eu também trouxe algumas indicações. E a minha primeira indicação é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, que eu li em conjunto aí com a dona Thaís. É um livro que saiu pela TAG. E a gente, né, nosso atraso infinito da TAG, a gente chegou nele em algum momento. E eu vou falar também aí um pouco da sinopse dele, o que rola mais ou menos no livro e as impressões. Promovida a oficial, Giovanni Drogo deixou a cidade numa manhã de setembro para se dirigir à Fortaleza Bastiani, seu primeiro destino. Assim começa o parágrafo de abertura. A necessidade humana de dar sentido à vida e desejo à imortalidade através da glória são o tema sobre o qual circulam as alegorias desta obra. O enredo se desenrola sobre a narração da espera feita ao longo da vida pelo personagem Drogo, um militar de carreira que vive se preparando para uma grande guerra, na qual ele acredita que a sua vida e existência serão postas à prova. Drogo, ainda jovem, é designado a uma remota fortaleza, localizada defronte a um deserto desolado, fronteiriço ao território tártaro. Nela, ele gasta sua carreira esperando e se preparando para uma invasão tártara, sempre temida em renovados rumores, alimentados pelo próprio estado a que serve. Então, esse livro é mais ou menos o mesmo esquema que, né, eu comentei ali anteriormente, enquanto a Luíse dava a indicação dela da A Visita Cruel do Tempo. Esse também, o tempo nesse livro também se torna muito cruel, porque como diz ali a sinopse, ele é um personagem que acredita que vai ter o seu momento de glória, esperando o ataque, né, dos tártaros. E no caso, é só lendo, você tem a sensação assim, no começo eu tive a sensação de, nossa, o livro, né, um pouco arrastado, não sei o quê, nada acontece e tal. E aí no final acontece alguma coisa. E aí eu fiquei assim, falei assim, poxa vida, independente da história que acontece com o senhor Drogo, eu trouxe uma reflexão para a minha vida mesmo, né? Às vezes a gente se pega, amanhã eu faço, ou na semana que vem eu resolvo, ou deixa para lá, isso não vai ter importância. Então, às vezes a gente eu estou aqui trabalhando, fazendo o que realmente eu estou conquistando como
coisa pessoal, como crescimento pessoal, como felicidade mesmo. Então, eu trouxe uma reflexão, não da história em si, mas a história me trouxe um reflexo da minha vida. Então, eu acho que, nesse sentido, sabe, tipo, o tempo tá passando, foi o que a Luísa disse, né, do que ela sentiu com o livro que ela leu. O tempo tá passando e o que realmente eu tô construindo, mas não de material, né, entrando também na ideia ali do livro do Clube da Luta, não de material, mas que eu estou construindo, sei lá, como legado mesmo, como coisa positiva para mim, para as outras pessoas, para as pessoas que me cercam, sei lá, eu me peguei pensando nisso. Eu lembro que na resenha que eu fiz sobre esse livro, eu falei que a minha grande reflexão foi: será que eu estou vivendo ou estou só tentando emagrecer e pagando boleto? Porque é justamente assim que o livro te deixa. A Mai tava falando assim, meu olho tava enchendo de água aqui, de lembrar da sensação que esse livro me deu. Porque é justamente isso. Você começa a ler, parece um livro arrastado. Sério que as pessoas gostam desse livro aqui? O que acontece? O que tá acontecendo? A hora que você termina, você tá assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso parar de ficar aqui só empurrando as coisas com a barriga, esperando, deixando pra amanhã o que eu posso fazer agora. E ficar só aqui existindo, sem fazer nada da vida. Eu preciso. Você termina o livro assim, com essa sensação de eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso reagir. Essa sensação de urgência, né? Tipo, sim, o tempo tá passando e o que você tá construindo? E o que eu fiz? O que eu construí? O que eu fiz de bom? Sabe? O que eu fiz para ser feliz? Não só para fazer, enfim, ficar esperando uma coisa que pode acontecer. O que eu fiz com o meu hoje? Sabe? Então, é bem aquela reflexão também, né? De você, o passado você não pode mudar, o futuro você não tem noção. O que você pode mudar e fazer é o presente, e o presente é agora. Então, assim, você quer fazer alguma coisa, quer mudar alguma coisa, quer resolver alguma coisa, é agora, porque daqui 10 anos, daqui 30 anos, você vai estar lamentando esse tempo que, voa. É bem essa coisa, por exemplo, 2020, quando é que tá o 2020 que começou e já terminou? Acabou já. Então, assim, talvez até esse ano, que a gente leu esse livro em junho do ano passado, mas talvez isso também traga essa coisa de, assim, gente, tá tudo paralisado, você não tem como fazer, então será que em algum momento alguém parou e pensou, assim, gente, eu tô tendo todo esse tempo, assim, né, algumas pessoas, obviamente, ainda estão, né, transitando, trabalhando, tendo que fazer isso, mas a gente, querendo ou não, teve um momento aí em que a gente teve que parar. E esse parar Sim, trouxe um senso de urgência na gente, de assim, meu Deus, a minha faculdade, eu perdi um semestre porque ficou parado. Ah, porque eu não trabalho isso. Ah, porque eu tinha planos de fazer uma viagem e não vou conseguir. Então, assim, o tempo brinca com a gente o tempo inteiro. Essa reflexão que me trouxe aí. Leiam, pessoas. Leiam esse livro. Vale muito a pena. Vai parecer meio enfadonho no começo, mas persiste. No final tudo faz sentido. Sim. Essas reflexões que são, eu acredito que sejam positivas, né? Tipo, te dar um gás, assim, um chacoalhão, para assim, filha, vamos, né? O tempo urge, literalmente. O tempo ruge. Ruge. E essa Sapucaí é grande. Essa Sapucaí é grande. Eita, é o Wilker, nossa, adorava. Assim, né, Aquele homem era muito maravilhoso. Bom. A minha próxima indicação é O Sonho dos Heróis, de Adolfo Bioy Casares, que também foi, né, eu recebi pela TAG. E ela narra a trajetória de Emílio Gauna, um jovem empregado de uma oficina mecânica durante o insólito carnaval de 1927 em Buenos Aires. Com dinheiro ganho em uma aposta nos cavalos, Gauna resolve pagar as 3 noites de festa para seus amigos do bar. Na terceira noite, algo inusitado e revelado de seu destino lhe acontece, mas ele não consegue se lembrar o que foi. 3 anos depois, no carnaval de 1930, com uma nova aposta ganha, ele decide repetir os mesmos passos daquela noite, com as mesmas pessoas. A trama onírica, com uma estrutura circular, gira ao redor da estranha amnésia de seu protagonista. Em suas lembranças esquivas, acontecem eventos que vão trazer à tona as lembranças esquecidas num desfecho intrigante e instigante. Esse livro, na verdade, também ele mexe um pouquinho com essa coisa do tempo, mas muito mais na questão de você ficar persistindo na mesma coisa. Você, às vezes, bitolar em uma ideia e depois querer, sabe assim, tipo, é a mesma coisa que eu falei anteriormente a respeito do passado. O passado você não pode mudar, o que aconteceu, então não adianta você tentar reviver aquilo, não adianta você tentar criar situações que possa trazer ou consertar o passado, enfim, é uma ideia no sentido de deixa passar, né? Tipo,
tá tudo ok. Então, assim, nessa trama traz, né, um final aí, um desfecho bem fantasioso até um pouco, né? Tem um pouco ali de realismo mágico e tal, mas no geral tem esse ensinamento mesmo, assim, assim, ó, deixa quieto, o que foi, não tenta entender o que foi que passou, o que foi que aconteceu, porque às vezes mexer na merda, ela fede, entendeu? Então, você não sabe no que você está mexendo, então deixa quieto. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, de aprendizado, né? Não é muita reflexão, não. É muito assim, fala assim, olha, deixa como tá, né? Eu preciso trazer um momento treta literária, que sempre que eu falar nesse livro eu vou ter que falar sobre isso, porque eu fiquei muito fula da vida na época, porque eu lembro que eu enrolei muito tempo para ler esse livro, a Mai sabe disso também, porque a avaliação dele foi muito ruim lá no aplicativo da TAG. A TAG, ela tem um aplicativo para os assinantes, as pessoas dão notas nos livros, enfim. E a maioria absurda das pessoas classificando mal esse livro porque disseram que era um livro machista. E aí eu enrolando, logo eu, quem? A feminista. Não falei, não sei se eu quero ler isso, porque eu vou passar raiva. E aí eu fui ler o livro, gente. Não é o autor que é machista, é o personagem que ele criou. E existe um intuito para esse personagem ser machista. Ele quer mostrar alguma coisa com isso. Não é do nada. E aí entra aqui a reflexão que a maioria das vezes a gente precisa entender e a gente precisa separar o autor do personagem. Porque se a gente for pensar assim, então quer dizer que o Nabokov, que escreveu Lolita, era pedófilo. Entende? O cara que escreveu sobre um psicopata também era um psicopata. Não é assim que funciona. Não faz sentido. Deixo aqui só o meu... Porque eu amei esse livro. Eu amei justamente por causa dessa reflexão que a Mai falou. E ele tem um realismo mágico, que é bem o realismo mágico mesmo, na essência. Tipo, você não acha que vai ter nada de fora do comum ali, e de repente, do nada, no final, acontece uma coisa que fica, eita... E você concorda. Você fica Esse negócio é meio estranho, mas faz sentido. Mas você concorda. Então, assim, eu acho que o final é o realismo mágico puro, assim. É o que o realismo mágico tem que ser ao final desse livro, e a reflexão é justamente essa. O cara fica caçando tanto uma coisa fixa, que ele fixou que aquilo, que a felicidade dele estava naquela coisa, e aí ele acabou se lascando, né? Foi isso que aconteceu. E aí veio a foice do destino, né? E trouxe aí um aprendizado forçado, né? Você quer mexer? Você quer descobrir o que foi que aconteceu? Você quer saber o que aconteceu? Então toma. Então toma. Exatamente. Mas essa questão do machismo aí, o personagem realmente faz muito sentido, que o livro, o autor, ele é machista. Não, faz todo sentido na história e leram errado. É isso aí, leram errado. Só isso que eu tenho a dizer. Tá, minha terceira indicação é um livro que eu já falei dele sobre aqui, Um Centauro no Jardim, do Moacir Clear. No interior do Rio Grande do Sul, na pacata família... vou invocar o demônio. Coisa aqui, peraí. Na pacata família Tratskovsky, muito bem, nasce um centauro. Um ser metade homem, metade cavalo. Seu nome é Guedali, quarto filho de um casal de imigrantes judeus russos. A partir desse evento fantástico, Moacir Clear constrói um romance que se situa entre a fábula e o realismo, evidenciando a dualidade da vida em sociedade, em que é preciso harmonizar individualismo e coletividade. A figura do centauro também ilustra a divisão étnica e religiosa dos judeus, um povo perseguido por sua singularidade. Guedali cresce solitário, excluído da sociedade. Numa narrativa provocadora, ele rememora sua vida desde o nascimento em 4 irmãos, passando pela juventude em Porto Alegre até chegar ao Marrocos. Agora, por que esse livro me gerou reflexão? Me gerou reflexão sobre nós, né? Quem a gente é, a forma como a gente se enxerga dentro de uma sociedade, né? É o nosso ponto de vista sobre a gente mesmo. Tanto é que fala na sinopse sobre a sua singularidade dentro de uma coletividade. Porque o livro é basicamente isso, é a história de uma pessoa, a forma como ela se enxerga a vida dele dentro da sociedade e o quanto isso às vezes pode parecer muito surreal, que é o que a gente tem aqui, a figura do centauro, né? Aquele negócio que às vezes a gente se acha, tem uns momentos na vida que a gente se acha um monstro tão horrível
que a gente não consegue se olhar no espelho, ou a gente passa por alguma situação que a gente acha que se a gente se abrir, todo mundo vai simplesmente te olhar com outros olhos e você vai ser a personificação de tudo que é ruim ou que é mal. E essa desconexão, né, do padrão, porque geralmente a gente trabalha com padrões dentro da sociedade, a gente está inserido dentro de um padrão da sociedade, aí a gente tem que aprender que a gente é singular, que a gente é diferente, que nós, como pessoas e como seres de inteligência e constituição, que a gente gosta de falar também bastante, que é bagagem de mundo, né, nosso conhecimento de mundo, e a gente é diferente e que todos somos diferentes, não tem como existir um coletivo de padrão. E que, assim, você se enxergar como uma pessoa diferente, vivendo entre pessoas diferentes, porque a gente aprendeu a nos enxergar como seres singulares e enxergar as pessoas também como seres singulares. E assim, eu não li esse livro, né? Vocês já indicaram até nos episódios anteriores aí, mas eu achei interessante a parte que diz ali também, né? Que ilustra a divisão étnica e religiosa, ou seja, às vezes não só a questão étnica e religiosa, mas, por exemplo, a gente tem várias facetas de nós mesmos, né? Tipo, o centauro é metade cavalo, metade homem, e a gente também tem, a gente às vezes tem metade raiva e metade ódio. Brincadeira. Mas é assim, a gente tem várias facetas de nós mesmos. A gente às vezes se comporta diante de algumas situações de um jeito e de outras de outra forma. Então essa singularidade justamente reside também nisso, né? De cada comportamento que a gente tem em determinadas situações. Vão refletir um pouco do que é a nossa personalidade, o nosso jeito. Pensei, né, na verdade, em cima do que você falou, mais ou menos nesse sentido. A genialidade desse livro está justamente no que fala aí na sinopse, né? Que o autor ele cria como se fosse uma fábula. Ele insere um centauro ali no meio da sociedade para justamente mostrar essa questão da diferença. Aí você vai ver a diferença sobre a questão da religião, a questão de étnico-racial, conforme a Mai falou. E aí a gente vai descobrir mais pra frente, tem a questão da sua própria individualidade, as nossas diferenças. E a questão que a Camila falou também sobre a gente se aceitar. É muito difícil para a gente se aceitar dentro da nossa singularidade. A gente vive num mundo, numa sociedade que faz a gente querer ser obrigado a se encaixar num padrão que às vezes não é o nosso padrão. E a grande reflexão desse livro está justamente nisso. E além disso também, a própria questão, igual a Mai levantou, sobre serem imigrantes, ainda mais nessa onda que a gente está, né, de imigração no mundo, a gente começar a ver que o imigrante não é um ser mitológico, ele é um ser humano também, que ele procura um local para ele ter paz, para ele conseguir, porque geralmente a maioria está fugindo de lugares de conflito, né, de guerra, para o ser humano também entender que esses imigrantes estão procurando o mesmo que a gente quer, que é a paz, a estabilidade, recomeçar em um lugar, só que também conseguindo manter um pedaço da cultura do qual você teve que sair. Então, esse também é uma outra forma bonita até de se ver, né? Que imigrantes não são seres mitológicos, eles não estão vindo de outro universo, eles são seres humanos que estão procurando as mesmas coisas que a gente procura. Não sei. Com algumas pequenas diferenças culturais aí, né? Mas não deixa de ter a essência, né? Tá, e a minha última indicação também é de um livro que já apareceu aqui em outros episódios, mas que eu vou abordar ele de uma forma diferente. E também dá para ilustrar plenamente o que a gente quer com esse episódio, que você pode ter várias interpretações diferentes de um mesmo livro, que é o Criança 44, né, do Tom Robbins Smith. Ele já veio aqui nos outros episódios, no episódio de Gente Doida, né? Porque tem a presença de um serial killer dentro do romance e também romances policiais, porque tem toda a questão da investigação. Mas a reflexão que eu vou trazer hoje desse livro é o momento político, né? Daquele livro, que é o que mais te traz angústia. É uma reflexão angustiante, na verdade, que esse livro te dá. Porque esse livro ele tem uma parte histórica muito forte, porque teve todo um estudo sobre a ditadura de Stalin, né? E o governo simplesmente ditava de que não existia mais crime e que
tinha paz na Rússia e era isso, ponto final. E a angústia de você ver que não, olha, aconteceu um crime. O crime não é muito o foco, nem o serial killer, mas eu acho que a questão política, essa perseguição do governo, de você ver que tem pessoas que se inserem em escolas para denunciar os professores que não estão seguindo aquilo que o governo quer que seja ensinado, que eles tinham uma frase assim: se eu sei o seu nome, eu posso te denunciar. Em que era uma época que as pessoas escondiam o próprio nome para se manter salvo, para não ser denunciado por qualquer motivo que seja e acabar sendo morto. Então, é uma reflexão que você tem dessa época que é assim, muito angustiante de você tá vendo, não, aconteceu um crime, tá acontecendo. E as pessoas falando que não, e as pessoas falando que aconteceu, mas que não vão atrás, porque senão eles vão ser perseguidos. Aí você tem um agente do governo querendo trabalhar e o governo indo atrás, e você se sente sufocado nisso. E você simplesmente para refletir, como todos os outros livros que a gente falou, trazendo para a atualidade, você vendo certos pontos acontecendo, você começa a entrar em desespero. Só queria dizer que foi por causa desse livro que eu fiquei com tanta vontade de ler Por Quem os Sinos Dobram, do Ernest Hemingway. Inclusive, preciso muito, porque era o livro mais proibido de todas as proibições nesse momento histórico aí. Aparece várias vezes, que a Camila falou, ele aparece várias vezes no livro, que tipo assim, se pegassem você lendo Por Quem os Sinos Dobram, você ia lá para um lugarzinho que você sumia. Tinha um certo lugar lá que você ia e você nunca mais voltava, assim. As pessoas sabiam que as pessoas entravam e nunca mais saíam. Era só ler esse livro. Então, vocês imaginem o nível das questões políticas que aparecem nesse livro. Né? Total. E esconder a verdade. Acho que é o pior, realmente. Eu já li esse livro também. Mas a angústia, te dá angústia mesmo, porque você tá vendo as coisas acontecerem, você tá vendo que tá todo mundo encobrindo, e você vê o desespero que é viver numa sociedade assim, em que você não pode falar o que você pensa, que você não pode pensar diferente, em que você não pode ser você. Eu, com os meus tipos de pensamento, Camila, vocês, acho que todo mundo aqui, com o pensamento que a gente tem, a gente não durava uma semana. Já tá tudo sumidinha já. Não, já ia tudo pro sumidouro, ia todo mundo pra Narnia. Porque você não podia ter opinião, você tinha que viver de cabeça baixa, concordar com tudo e acabou. Porque qualquer coisa que você falasse fora da casinha, sumia. Não, e o nível de paranoia que você devia ter, porque você não podia falar nada que pudesse ser mal interpretado na frente da pessoa errada, ou na frente de uma pessoa que você não conhece, ou você conhece, mas você não sabe se você pode confiar, ou você confia, mas você sempre tem que ficar com o pé para trás, você nunca sabe o que você pode falar, para quem você pode falar, e o seu nome, se você pode dar o seu nome. Gente, sim. É o tipo de dominação pior possível, né? Porque existe o tipo de dominação pela ignorância e tem a dominação pelo medo. Né? E nesse caso, né, seria o medo em primeiro lugar. Então, eu acho que a pessoa faz qualquer coisa por causa do medo, né? Essa agonia que vocês falaram lembra bastante de 1984. Em 1984 é bem essa agonia mesmo de não poder confiar em ninguém, né? E você achar que alguma pessoa é sua amiga, né? Que pode confiar e na verdade não é. E é isso que o George Orwell traz, né? Essa crítica a essas sociedades totalitárias, né? A diferença é que nesse caso é história real passada. 1984 foi uma coisa que ele imaginou que aconteceu. O No Criança de 44 é uma coisa que aconteceu e foi historicamente que aconteceu. São fatos históricos que foram inseridos na história, entendeu? Ou seja, George Orwell é um profeta. Exato. É que ele tava ali nesse contexto, né, também, né? Sim, exato. É que ele levou a 10ª potência, né? Ele deve ter parado e falar assim, nossa, e se eu pegasse isso daqui que tá acontecendo aqui agora e levasse uma potência, assim, a 10ª potência, uma coisa elevada no último nível. Aí você tem 1984, né? 2020. Ai, mãe. Ué. Ai, que desespero. Tá longe não, filho. Só não pode ser 2021 porque não chegou ainda, mas tamo aí. Cada ano é uma distopia diferente. Ou a mesma, não sei, né? É por isso que eu não vou ler distopia esse ano, porque a gente já tá vivendo. Por isso que eu ainda não li o conto da Aya. Nem eu. E nem sei se vou por enquanto. Esse eu tenho certeza que nunca vou ler. Não, eu vou ler um dia, mas não vai ser agora, não.
Eu li o Conto da Aia e é tenso também, viu? Mas Então, assim, eu não gostei muito do final, eu acho. Aí todo mundo diz que a série tá melhor. Eu assisti a primeira temporada só e o começo da segunda, e aí eu acabei deixando. Mas a série ela envolve umas tensões maiores, assim, do que a do livro. Eu acho que essas a série deve distopias, ser né? mais pesada, porque o Conto da Aia você deve ler tendo dificuldade de imaginar a possibilidade daquilo existir, né? Aí, quando Ou você não. vê na série e aquilo tudo Você vê. acontecendo, você fica assim, porque Não, eu sei os como dois é que é. terrível. É você vendo e você lendo é terrível. E outra, eu acho que o agravante do Conto da Aia é que além de ter a dominação, é uma dominação ainda em cima das mulheres, entendeu? Tipo, não é uma distopia para todo mundo, é uma distopia que desfavorece as mulheres. E quem é mulher e lê, é terrível. É simplesmente você se coloca no lugar da mulherzinha lá, meu, dá um desespero. Porque eu não sei se eu seria capaz de continuar vivendo, mas ali tem Pois toda a é. situação também, que elas não te deixam morrer. Enfim. Então, vamos para as minhas próximas indicações aí. Igual a Maia, vou indicar livros da TAG. Foram livros que foram enviados pela TAG. Para quem não conhece, é um serviço de assinatura de livros, acho que é o mais famoso do Brasil. E que eu não largo mão justamente por causa disso aqui, ó. Todos os livros são de explodir cabeça e não dá para ler tudo muito junto, justamente por isso também, porque você fica muito triste. As minhas duas próximas indicações vão ser livros dele. O primeiro é O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, que entra justamente naquela questão que eu falei sobre empatia, porque às vezes existem coisas que a gente nunca vai viver, que é o caso dessa história, que é sobre uma menina negra, que ela se chama Pecola, Brad Love. E ela reza todos os dias para ter olhos azuis. Porque ela é zombada pelas outras crianças por sua pele negra e seu cabelo crespo. E ela anseia por se encaixar no padrão de beleza da sociedade americana dos anos 40, que é ser branca e loira, assim como a atriz mirim Shirley Temple. No entanto, à medida que cresce seu delirante e inconsciente desejo de aceitação, Pecola se vê presa a uma realidade cada vez mais violenta. Primeiro romance de Toni Morrison, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura de 93, O Olho Mais Azul é uma poderosa reflexão sobre raça, desigualdade e o peso esmagador da história. Eu falo da questão de empatia nesse livro justamente porque é aquela história. Nós estamos aqui com 4 meninas brancas que a gente nunca vai saber o que é passar por uma situação de racismo, mas lendo esse livro eu consegui sentir, assim, a gente consegue ter essa questão da empatia. Lógico que eu nunca vou saber, eu não vou sentir como se fosse uma menina negra lendo, porém eu consigo ter essa sensação de empatia. E assim, é muito pesado você imaginar uma criança que foi totalmente marginalizada pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, e ver ela rezando, porque é isso que acontece, ela reza para ter olhos azuis, porque ela acha que se ela tiver olhos azuis, ela vai ser aceita, ela não vai sofrer o que ela sofre, entendeu? Acho que não tem muito mais o que falar sobre isso, porque é essa questão do preconceito racial que é muito bem escrito pela Toni Morrison, que ela é uma autora negra, e ela retrata muito bem isso em outros livros dela também que são famosos. Eu só li esse, quero ler outros, mas assim, eu consegui ter esse sentimento de empatia em mim, foi muito forte. Esse livro me tocou muito, justamente por conseguir entender um pouco, pelo menos, do que as pessoas negras passaram naquela época, passam hoje, imagina como foi nessa década de 40. E a inocência também da criança, né? Que Sim. não tem culpa de nada, não entende o que está acontecendo direito e é marginalizada, né? Discriminada, enfim, é muito triste. É justamente isso. A mesma história da menina que roubava livros, do Sol é para Todos, porque na inocência da criança ela consegue transpassar para a gente a realidade nua e A crua, assim, guerra que sabe? salvou a minha vida. A Guerra que Salvou Minha Vida, que é maravilhoso também, exato. E nesse caso é essa criança que não entende o porquê a cor da pele dela e o cabelo dela faz ela ser tão maltratada, sabe? É uma reflexão doída? É uma reflexão doída, mas Brutal. é necessário pra gente que não passa por isso, é muito necessário pra gente poder ter um pouco mais de empatia pelo sofrimento das outras pessoas. Acho que esse livro toca bem nessa questão específica. Criança, né? E é o que eu acho que dá também um pouco mais essa, talvez como uma forma de apelo para justamente tocar um pouco mais o coração do leitor aí, porque Sim, você fica imaginando bem isso que eu comentei, né? A inocência de uma criança, por quê, né?
Uma criança é desprovida de pecado, desprovida de maldade, então, por quê, né? E aí a gente começa a refletir justamente isso, né? Eu acho que traz essa reflexão ainda muito mais profunda por ser uma personagem criança. Exatamente. É uma indicação que eu deixo, mas vão preparados, porque é necessário, mas não é fácil. E a minha última indicação é um outro livro que também veio pela tag, que talvez se não fosse pela tag eu não conheceria, que se chama O Coração é um Caçador Solitário. Eu amo esse título. Que é de uma autora americana que se chama Carson McKillers. O mais impressionante de tudo é que essa autora escreveu esse livro quando ela tinha 23 anos. Eu não me conformo com isso até hoje, nunca vou me conformar. Porque não é possível uma pessoa de 23 anos ter tanta sensibilidade igual ela teve para escrever essa história. Vou ler um pouquinho da sinopse para vocês. No caso, essa sinopse fui eu mesma que fiz, eu tirei lá da minha resenha, mas vamos lá. No final dos anos 30, imediatamente após a Grande Depressão, John Singer, que é um surdo-mudo, e se vê sozinho depois de o seu amigo, com o qual ele dividia apartamento, também surdo-mudo, com o qual ele dividia a vida dele, ser internado, que ele tem lá umas suas crises, enfim, ele acaba tendo necessidade de ser internado e ele fica sozinho. E por ele ser mudo, surdo-mudo, ele não consegue ter a mesma comunicação com outras pessoas igual a que ele tinha com um amigo dele. Então essa é a primeira solidão, assim, do livro. Aí, por conta disso, ele passa a fazer suas refeições no café de Beef Brennan. Passa a morar também em um quartinho alugado na casa dos Kelly, que é uma família pobre que aluga as casas lá para as pessoas morarem. Aluga os quartinhos, na verdade. E os demais personagens dessa história vão sendo inseridos em seu convívio. A pequena Mick Kelly, menina moleca apaixonada por música que sonha em ser uma grande maestra. Jake Blunt, novo na cidade, uma figura peculiar, que vive inconformado com a situação de vida dos trabalhadores, ele já é um sindicalista nato, né? E o médico negro, apaixonado por Karl Marx, e que sonha com a igualdade para o seu povo. Cada um deles em sua própria solidão. Carson tem uma escrita muito descritiva e poética. No começo, o romance demora a engrenar, mas essa estratégia é necessária para a imersão na história. E ao final é como se o leitor tivesse visto tudo acontecer atrás do balcão, no café, junto com o Biff, que ficava lá vendo tudo assim. E essas são as minhas impressões sobre o livro, que é muito difícil para mim falar sobre esse livro, porque eu gostei muito da história, só que é uma história difícil, porque é uma história que fala sobre as pequenas solidões. Acho que é justamente sobre isso, assim, como cada indivíduo é sozinho dentro do seu próprio mundo. A gente acha que a gente conhece uma pessoa, eles veem, por exemplo, a figura desse surdo-mudo que ficou sozinho como uma figura plena, e todo mundo joga todos os seus... Todo mundo vai desabafar com ele, né? Todo mundo vai desabafar com ele e ninguém pergunta o que ele tá sentindo, porque ele não pode falar. Ele é mudo, ele não fala, ele só escuta o que os outros estão falando. Só escuta assim, ele só absorve o que os outros estão falando, ele consegue entender, enfim. Lê lábios, né? Sim, ele lê lábios, consegue entender pelos gestos. E ninguém percebe a solidão que ele mesmo tá passando. Então, assim, todo mundo passando a sua própria solidão, e é muito doído você ver que a vida realmente é assim, cada um vive, a gente acaba não percebendo as solidões e os problemas dos outros que estão ali do nosso lado o tempo todo dia, às vezes a gente não para pensar e fala assim, oi, você tá bem? Sabe, o que tá se passando? A gente não tem essa... sensibilidade, né? Sensibilidade, sabe? Esse livro me tocou muito por isso, porque me fez repensar certas atitudes, que é justamente isso, às vezes a gente acaba passando pelas pessoas sem perceber, sabe? Sem ver que a pessoa tá sofrendo, sem ver que a pessoa tá sozinha, que ela tá precisando conversar. A gente fica tão preso no nosso próprio mundo, né? Que a gente acaba... o egoísmo que as pessoas têm, né? De ficar, às vezes quer falar, quer desabafar, e quer não sei o quê, e não tem essa troca, né? Essa empatia de, assim, e você, tá tudo bem, né? Me conta. Sim, exatamente. Exatamente, esse livro me tocou muito, assim, pra mim ele foi muito complexo justamente por isso, porque eu me peguei pensando, falando, quando que eu faço isso? Eu tô aqui julgando as pessoas no livro que não estão pensando no outro, mas quando que eu paro pra fazer isso? Sabe, essa reflexão de, tá, mas eu tô vendo o outro, eu sei o que o outro tá passando, eu tô perguntando, eu tô querendo saber, sabe? Esse livro ele traz muito essa reflexão, assim. E assim, quando eu terminei de ler esse livro também, eu demorei para digerir, na verdade, né? Eu fiquei também assim, porque eu fui com uma expectativa, não sei por que eu criei essa expectativa, na verdade também nem lembro, mas só sei que chegou no final eu meio que eu dei uma brochada, mas aí eu entendi porque que eu
brochei no final do livro, é porque eu tive esperança. Eu esperava alguma coisa e no final eu fiquei frustrada, porque eu tive esperança. Então é difícil você falar um livro que te faz perder a esperança, te corta o seu barato, né? Eu não sei. Aí depois eu comecei a digerir justamente conversando, né, com a Thaís e o Vila a respeito do livro. A gente começou um debate caloroso ali e tudo mais, e eles foram falando as impressões deles e tal. E justamente também eu cheguei nessa discussão, exatamente, e eu ficava assim, mas por que que esse cara não junta aquele um com o médico, com o outro? Por que que não cria um círculo de amizade? Por que que o que está acontecendo? Mas assim, é justamente isso, as pessoas elas não estão preocupadas com as Com os outras, elas estão outros. preocupadas com si próprias, né? Então é justamente essa reflexão mesmo É isso de que eu entender. falo, gente. Como que essa menina com 23 anos, eu tô com 29 e ainda não sei o que tá acontecendo na minha vida. Como que essa menina com 23 anos, quando escreveu esse livro, conseguiu chegar a essa conclusão que eu tive que ler o livro dela para chegar? Sabe? E é realmente isso. Ele não é um livro que ele te traz alegria no final, não. Ele te traz reflexões, grandes reflexões, que é a ideia dos livros que a gente está indicando aqui, né? Por isso que ele foi a minha última indicação. E ele realmente te deixa muito reflexivo depois. Eu lembro também de ter terminado ele e ficado, meu Deus, tá, e agora? Vou perguntar, querer sair perguntando pra todo mundo, você tá bem? Oi, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? O que tá acontecendo? Fala comigo, né? Fala que eu te Conversa escuto. comigo. Bem por aí. A terceira indicação que eu trago também chama-se O Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Ele foi enviado em novembro do ano passado. A jovem Christine divide seu tempo entre os cuidados com a mãe doente e o trabalho burocrático em uma agência dos Correios. Até que um convite inesperado de sua tia para encontrá-la em um luxuoso hotel nos Alpes suíços tira a garota da vida de privações e a lança em um mundo repleto de prazer, bonança e privilégios. Essa experiência, contudo, mostra-se apenas um vislumbre de alegria, pois logo Christine se vê novamente amargurada em sua antiga realidade. Um retrato da felicidade, da desilusão e das consequências devastadoras da guerra. Esse livro trouxe também uma reflexão a respeito aí de bens materiais, sobre, não vou dizer falsidade, não sei se seria falsidade, mas aquelas relações superficiais que as pessoas têm. Então, assim, essa Christine, ela vai passar por um processo de 8 ou 80, sabe? Ela vai ter um vislumbre do que é ser rica, do que é ter os amigos ricos, ter momentos importantes, interessantes e tudo mais, e de repente aquilo tudo por causa de nada, enfim, fofoca, enfim, tudo isso é tirado dela. E aí o livro se desenvolve nessa questão aí, né? Como é que ela vai lidar com essa rasteira, né? Que a vida dá nela, né? Um choque de realidade, tipo assim, ó, filha, né? Tipo, não é bem por aí. Então, assim, eu gostei bastante dessa história, justamente porque ela, como pano de fundo aí, as questões de pós-guerra também, da fome, da miséria, das situações todas que são refletidas aí nesse cenário em que ela vive. Enfim, é puxado, é difícil, é uma coisa que eu também fiquei, assim, não fiquei na bad depois que eu terminei de ler esse livro. Então, mas é bacana, eu acho que vale a pena ler justamente pelo fato de que a gente não pode se apoiar em coisas superficiais, em coisas materiais, a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade, né, nas nossas relações. Então foi mais ou menos essa reflexão que eu fiz com este livro. É bem Clube da Luta de antigamente. Bem mais ou menos nesse mesmo sentido. Tipo de reflexão, a reflexão sobre dinheiro não é tudo, gente. Vamos pensar um pouquinho mais. Dinheiro, bens materiais, não é o que realmente importa. Não, e até a questão de sensação de status. Às vezes as Sim, pessoas nem dinheiro têm, elas querem ter status. exato. Que é pior ainda, traz né? pior ainda, que é o mais medíocre, né? Ai. Faz a gente refletir também por essa vida de Instagram, né? Tudo é lindo, né? Todo mundo é feliz. Tudo imagem, né? Tudo superficial. Exatamente, mais ou menos por aí. Mas aí depois, nossa, você se pega
No final é complicado. Eu não posso falar porque vocês não leram ainda, mas é pesado. Enfim, vamos lá. A minha última indicação, O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu li recentemente. Eu presenteei minha mãe agora em outubro, no aniversário dela, com alguns livros dele, né? E aí aproveitei que eu tava lá, falei assim, vou pegar esse fininho aqui, que todo mundo comenta, né? Eu vou ler rapidinho. E realmente, eu li muito rápido. Tem 80 e poucas páginas. E assim, eu fui lendo e o negócio me prendeu de um jeito, porque, né, segundo a sinopse aqui, a história tem como personagem principal um velho pescador cubano chamado Santiago. E apesar de muito experiente, Santiago encontra-se numa maré de azar, tendo ficado quase 3 meses, ou seja, 84 dias, sem conseguir pescar um peixe. O Santiago possui um jovem amigo chamado Manolim, que o incentiva a pescar. E na manhã do 85º dia, na sua pequena canoa, Santiago consegue um peixe de tamanho descomunal, aproximadamente 5 metros de comprimento e 700 quilos. A história se desenvolve justamente nessa questão. Ele sai para o mar e ele precisa, né? Ele está com essa ânsia de conseguir pescar o peixe ideal, porque assim, ele também não era um pescador como os outros, né? Que ficava pescando por quantidade, né? Ele era um pescador experiente e ele gostava de pescar os peixes grandes. Então, às vezes, a situação do livro até conta, né? Que ele deixava de comer, mal vivia, e o Manolim, que é o amigo dele, que cuidava dele. E dava esse gás, né, essa esperança para ele. Falei assim, não, hoje vai dar certo e tal, não sei o quê. E ele decide ir sozinho, porque, né, o menino precisa trabalhar, precisa levar dinheiro para casa e ele não quer atrasar a vida do menino, então, assim, não, eu vou sozinho pescar. E ele consegue pescar esse peixe. E é toda a narrativa de pesca, que às vezes pode ser enfadonho aí para algumas pessoas, mas ele vai mostrando o tempo que ele leva, o que ele faz, a experiência, ele vai narrando a experiência toda que ele tem, porque se eu fizer assim, vai ser desse jeito, e aquilo vai ser aquilo, e tudo mais. E aí, no meio da pescaria, ele se vê com algumas dificuldades, então ele pensa assim, nossa, mas apesar de experiência, eu poderia ter feito isso melhor, eu poderia ter pensado naquilo outro, e enfim, é toda uma situação. E ele volta 2 dias e meio depois, né, tá lá à deriva no mar, segurando o peixe, porque ele pesca e ele não quer soltar o peixe, ele faz todo o laceio lá da pesca, e quando ele volta, algumas coisas acontecem lá, enfim, que quem vai ler vai terminar, só que assim, a reflexão que eu trouxe para minha vida foi justamente sobre a vida. Que por mais experiente você chega lá, sei lá, você tá com 80 e poucos anos de vida, você tem experiência e tal, só que a vida ela sempre vai te trazer surpresas. Às vezes você não vai estar preparado para aquilo. Às vezes você vai suar, você vai cansar, você vai sentir o corpo machucado, você vai tropeçar, você vai cair, você vai ter que se manter. Às vezes você vai passar fome, enfim, toda uma reflexão sobre a nossa vida mesmo. Assim, que não adianta você chegar ao fim da sua vida e você achar que você já fez tudo, que você já sabe tudo, ou tudo mais. É toda uma dificuldade que a gente traz, que carrega nas nossas costas, e ainda assim a vida ainda vai te pregar alguma peça, alguma situação em que você vai se sentir exausto no final e assim, beleza, isso é a vida, né? Como a Luísa disse, a única coisa que é certa é a morte. Mas são experiências. Eu consegui entender toda essa carga desse livro, que algumas pessoas, né, não compreendem, que acham que só porque ele narra... só porque leram errado mesmo. Porque ele narra muito sobre coisas de pescaria, utensílios de pesca, o modo que ele vai pescar, o que ele tem que fazer quando ele está pescando e tudo mais, soltar a linha, puxar a linha. Mas assim, coloca isso como uma metáfora na sua vida. O que você está fazendo? Enquanto ele está pescando, imagina a sede que ele está sentindo, do que é, a fome que ele tem que se preparar. Enfim, é muito bacana. Falar que é bem parecido com o Forte Bastiani do Deserto dos Tártaros, né? Não é só o forte, é uma alegoria para a vida. É a mesma questão, você tem que pegar... Esses autores, eles conseguem pegar um micro, uma situação pequena para falar do macro, para falar da vida, da existência. Então não é só uma história de pescador,
sabe? Não é só a história de igual na questão do deserto dos Tártaros, de um De um cara do militar. exército, de um militar que foi para um forte, tomar conta do forte, ficar esperando a guerra. Não é só sobre isso, é sobre muito mais. Eu acho que eu não li o Velho e o Mar, mas eu acredito que seja justamente isso, que seja uma grande alegoria para a vida. Do mesmo jeito que é o Deserto dos Tártaros e vários outros livros que a gente já leu sobre, que fazem a gente ficar assim, né, refletindo sobre a vida, é justamente isso. E aí entra justamente nessa questão até um pouco da bagagem mesmo, né? De experiência de todo mundo, né? Eu acredito que, assim, eu nunca pesquei em alto mar, eu não sei o que é uma pesca, mas lendo aquilo, gente, eu me cansei junto com ele, eu senti dor junto com ele, eu me machuquei, eu fiquei, falei assim, meu, esse velho tá louco, volta pra casa, sabe assim? Tipo, o que você tá fazendo? É Só que na vida você não tem como voltar. O que você vai fazer? Você tem que ir em frente, você tem que terminar, entendeu? É muito louco. Sim. Eu tenho uma história muito curiosa com esse livro, que inclusive eu preciso relê-lo, mas a minha história com ele é que eu li aos 11 anos. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, meus irmãos já tinham vindo morar aqui em Florianópolis, né? E aí, no meio do ano, meu pai veio também. E a gente viria só no final do ano, porque tava esperando terminar a escola e tal. E aí, meu pai ama pescar, apesar de ser como hobby, ele tem isso. E ele tava vindo pro mar, né? Eu, tipo, na época eu não conhecia o mar e tal. E aí eu vi esse livro, assim, O Velho e o Mar. Ah, e aí eu quis pegar, bem inocente, né? 11 anos. Mas, Associou, né? sim, eu associei com ele. E aí até comentei com ele, assim, ai, pai, eu peguei tal livro pra lembrar de ti. Aí o meu pai, ai, muito bom esse livro, pena que acontece tal coisa. Olha o spoiler. Tipo, eu já comecei com spoiler, assim, tipo, Paizão super legal. toma distraída. Bem aquela história. Mas eu segui em frente. E aí eu li o livro, assim. Meu Deus, eu fiquei arrasada. Mini Luísa, assim, arrasada. Eu li, eu acho que Menina em 1 ou Luiz. 2 dias. E aí aquilo, assim, olha, eu me cansei junto com aquele velho no mar. E eu também tava com uma Maia, assim, tipo, apavorada. Mano, ele não vai largar, ele vai continuar, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Meu Deus do céu. E assim, é uma história realmente sobre coragem, né? Sobre perseverança, sobre continuar fazendo, né? O que ele se propôs a fazer a todas as custas, assim. Então eu achei uma história muito profunda, assim. Na verdade, da adolescência, assim, é uma das histórias que mais me marcou. É realmente muito, muito bom, assim, achei bem legal da Mai ter trazido essa reflexão e fez eu lembrar dessa história sobre esse livro. E eu também tenho esse apego emocional. Com certeza, é uma dica aí, que nem eu falei, né? Foi uma leitura recente que me marcou. Talvez seja por isso também, né? Por ter sido uma leitura recente, mas eu consegui sentir. Tal do livro que você lê e você sente. Não estava pescando, eu estava vivendo. Então foi bem bacana. Então, nessa ideia também do sentir, né? Eu vou trazer 2 indicações de livros que me trouxeram grandes experiências emocionais. O terceiro que eu vou falar é sobre A Elegância do Ouriço, da Muriel Barberry. Esse livro traz a história de duas personagens e vai intercalando assim a história delas. Para começar, dando a voz a Renée, que parece ser a zeladora por excelência e na verdade é uma observadora refinada, ora terna, ora ácida e uma personagem complexa, que apaga as pegadas para que ninguém adivinhe o que guarda na toca. Um amor extremado às letras e às artes, sem as nódoas de classe e de snobismo que mancham o perfil dos seus muitos patrões. E ainda há uma criança caçula de uma rica família que mora no mesmo prédio em que René trabalha. Essa criança está decidida a 2 coisas. Ou ela descobre algum sentido para a vida, ou ela comete suicídio no seu aniversário de 13 anos. E assim, você é impactado com essa decisão dela desde o começo do livro. E aí, com essa tentativa dessa menina a encontrar algum sentido maior, ela fica observando as coisas, né, pra ver se ela encontra algum sentido, porque a família dela é completamente snob.
bem nessa ideia que a gente estava falando, que ela é uma família bem materialista, assim, umas paradas assim bem Superficiais, né? chatas, exato. E daí tem essa história dessa criança que ela vai fazendo isso, né? E ela é super inteligente, assim, então ela faz observações interessantes. E daí também tem a história dessa zeladora do prédio, né? A Renée. E ela se esconde, né? Ela se esconde sobre todo um estereótipo de zeladora, né, ranzinza e tal. E na verdade ela é uma pessoa extremamente refinada, extremamente inteligente. Culta, né? Exato. Aprecia a arte, né? Então eu acho que esse livro eu gosto bastante também, porque eu gosto bastante de livros que falam sobre arte. E esse livro trouxe várias referências, assim, para quem curte livros com boas referências. Ele traz muitas referências. Eu li ele sem muita informação, assim, eu tinha lido a sinopse, num sebo, tinha gostado, e aí eu fui ler ele, e no final dele eu tava lendo no transporte coletivo, gente. Eu passei vergonha. Eu chorei desesperadamente. Então, essa é a minha Quem nunca? história. Quem nunca passou vergonha com um livro? Há reações exageradas, né? Mas é realmente uma história muito boa. E entre as reflexões que ele me trouxe, foram muitas, assim. Sobre essa questão de como a gente leva a nossa vida, realmente, né? Sobre o que vale a pena viver, né? Pelo que vale a pena viver. E também para pensar que a vida ela pode passar num instante, né? Ela pode acabar de uma hora para outra. E o que fica são as relações que você tem durante ela, ou enfim. Só pela sinopse eu já vi que eu super vou me identificar com a bendita da Renée. Porque ela parece ser o tipo de pessoa que, tipo assim, eu tenho preguiça dessa gente aí, snob, que se acha só porque tem dinheiro. Vou ficar aqui escondidinha na minha. O primeiro capítulo é justamente isso. Não, eu tenho certeza que eu vou me identificar com ela. Tenho certeza. Eu não li esse livro ainda, mas quero ler. Tenho certeza que eu vou super me identificar, porque eu sou essa pessoa. Tenho preguiça de gente assim. Prefiro ficar aqui escondidinha no meu escritório com os meus livros, lendo e adquirindo conhecimento para mim mesma. E que se dane esse povo cheio de dinheiro, de snob, que se acha. Eu comecei a ler ele, só que a faculdade apertou e tudo mais, e eu falei assim, não vai dar certo, eu quero me dedicar direito a esse livro, porque eu ganhei da minha amiga Luíse, então eu vou me dedicar do jeito certo a ele, e aí eu acabei deixando ele um pouquinho de lado, mas os primeiros capítulos é justamente isso, a fala dela é justamente essa, né, assim, eu fico aqui atrás, as pessoas acham que eu sou ignorante, que eu sou tonta, e eu, na verdade, né, eu sei muito mais sobre eles do que eles mesmos. Sim. Genial. É um prédio, né? É um prédio. Você acaba conhecendo várias pessoas. Aquele prédio também interessante, uma investigação sobre vários seres humanos, assim, a partir do olhar dela. E também, mas acontecem várias transformações, sabe? E em algum momento esses personagens vão se encontrar, assim. Então, é realmente um livro. É muito lindo, assim. Essa palavra que eu tenho pra dizer. É um livro, assim, muito belo. Falar mais é. Chora não. Nossa, eu quase choro falando. Não sei nas condições emocionais de reler esse eu livro. acho que é melhor você parar de falar, porque ninguém aqui leu, eu pretendo ler, então a gente já entendeu. É profundo, eu vou chorar também. Obrigada. Deixa eu chorar também, só que eu não vou chorar no ônibus. Obrigada de nada. Exato. Não termina de ler no transporte coletivo. E outro livro que eu vou trazer... Eu fiz uma mudança de última hora, gente. Nos últimos... Acabei de perceber. Segundo tempo. Eu tinha esquecido desse livro, porque minha memória é péssima. Mas é um livro também que fala sobre arte e sobre relações humanas. Então, o que indico e que me trouxe muita reflexão, O Pintacilgo, da Dona Tartt. Vou ler sinopse para vocês e depois eu conto um pouco mais sobre ele. Quando Theo Decker, nova-iorquino de 13 anos, sobrevive milagrosamente a um acidente que mata sua mãe, o pai o abandona e a família de um amigo rico o adota. Desnorteado em seu novo e estranho apartamento na Park Avenue, perseguido por colegas de escola com as quais não consegue se comunicar e, acima de tudo, atormentado pela ausência da mãe, Theo se apega a uma lembrança poderosa de seu último momento ao lado dela. Uma pequena, misteriosa e cativante pintura que acabará por arrastá-lo ao submundo da arte.
O Pintacilgo é uma hipnotizante história de perda, obsessão e sobrevivência. Um triunfo da prosa contemporânea que explora com rara sensibilidade as cruéis maquinações do destino. Então, esse livro me enganou super, porque na sinopse dele parecia que ia ter um negócio assim sobre roubo de arte, umas coisas, umas paradas assim que eu também gosto. Assim. Parecia que tinha mais essa pegada, né, de que a obra de arte desaparece sob o mundo da arte, não sei o que lá e tal. Mas na verdade ele é muito mais uma investigação humana e extremamente profunda e sobre a solidão contemporânea, sobre esses pais que não deveriam ser pais porque abandonam os filhos e deixam eles crescerem à própria sorte. E também como uma tragédia, às vezes, pode, né, mudar completamente o destino da pessoa e colocar ela em situações muito, muito ruins, né? E também daí fazer aproximar outras pessoas, né? Que também se envolveram nessa mesma tragédia. Então foi um livro muito, muito profundo. Ele é bem pesado, assim, bem denso, sabe? Tem muitas partes que teve uma parte que eu demorei muito pra passar, que é mais ou menos na infância dele, assim, adolescência, extremamente problemática. E também tinha um amigo muito próximo dele que era tipo, mano, que menino louco. E o menino é viciado em O Idiota do Dostoiévski. Por isso que eu quero ler O Idiota. Ah, Eu quero ler faz tempo, só uma vergonha. Mas é um livro muito bom, sabe? E aí também tem uma reflexão sobre arte, sobre como a arte influencia nossas vidas. Então tem essa a pegada. sensibilidade artística, né? Exato. Me marcou bastante. Bom saber, vai pra minha listinha de desejados, porque esse eu não conhecia, nunca tinha Então, ouvido falar. esse livro, na verdade, deu um hypezinho um tempo atrás aí, né? Eu fiquei Perdi. sabendo também. Perdeu, mas deu um hypezinho aí que um monte de gente queria ler, inclusive me indicaram, aí eu também fiquei interessada. Aí eu ouvi dizer que algumas pessoas não gostaram, não, enfim, eu não tinha dinheiro para comprar e tá aí, em algum momento eu leio, mas eu já ouvi falar dele, sim. Eu acho que ele em Meu Deus. 2014, por aí. 15. Tem bastante gente que, ai, nossa, muito enrolado, impossível acabar esse negócio, mas exatamente porque ele engana, sabe? Tipo, na orelha dele, o que você lê esse resuminho, parece que é um livro, assim, bem movimentado, que tem roubo, que não sei o que lá e tal. E, na verdade, é muito mais existencialista, assim, sabe? Muito Entendi. boa indicação. Então, é isso. Muito obrigada, meninas, pelas indicações. Eu gostei bastante, apesar de algumas eu já conhecer, né? Gostei bastante. Espero que todo mundo aí que esteja ouvindo tenha gostado, curtido também. Como a gente disse inicialmente, os livros reflexivos trazem, né, toda essa carga emocional para a gente, né, após a leitura ou durante a leitura. Alguns são difíceis, né, de digerir ali no momento. Às vezes demora um pouquinho mais, né, para você conseguir ler e atravessar essa trajetória. Alguns você vai conseguir compreender depois de algum tempo, até com alguma carga de experiência em conjunto ali. Então, assim, a maioria das coisas que a gente falou ali, então, levam mais ou menos para essa questão, né, do autoconhecimento, do conhecimento das relações sociais, das relações afetivas, da questão, às vezes, política, econômica, e o capitalismo, que às vezes influencia muito o comportamento das pessoas. Então, assim, são leituras de ficção e são coisas que faz a gente crescer como ser humano, né? Então, acho que talvez o meu intuito com essa temática hoje era justamente trazer essa reflexão, essa exploração das nossas próprias experiências literárias. É isso aí, gente. Agora vocês estão aí cheios de indicação para ler, ficar parado olhando para a parede meia hora depois, para rever o sentido da vida e para evoluir, que é o mais importante, evoluir como ser humano. Porque se tem uma coisa que todas essas indicações que a gente deu aqui faz, é a gente evoluir como ser humano. Isso é fato. Sim, e não tenham medo, né? A gente fala que a gente tem medo de alguma leitura e tal, mas assim, é só a questão do tempo certo para poder pegar a leitura e ter um resultado favorável aí, né, pessoal? Às vezes Exato. você não está no momento correto, então não desista de um livro como esse, por exemplo, porque, como esses no caso, porque valem a pena, assim, a indicação das meninas aí e as minhas, eu acho que são, se você conseguir trazer
reflexão interior aí vai ajudar bastante vocês. É isso aí. Aproveitando, vocês que estão nos ouvindo, também pode deixar suas dicas de livros que provocaram crises existenciais ou então que, né, trouxeram muita reflexão. Pode deixar nas nossas redes sociais e nos acompanhar por lá. Nosso Instagram é o @lit sem frescura e o Twitter também, lit sem frescura, LIT sem frescura. Isso aí. Muito bom. Espero que tenham gostado das indicações, da temática. E nós nos encontramos no próximo episódio. E até mais. Tchau. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.